Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui, o Pode Explodir. Você já me conhece, eu sou Fábio Botelho. E antes de qualquer coisa, quero pedir você para deixar aqui já o seu like, se inscrever no nosso canal. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, entra agora lá no Instagram, no Facebook, no @Pode Explodir e segue a gente lá. No programa de hoje, programa de número 25, eu tô aqui, com meu amigo Eduardo Lima. Eduardo, cumprimento o pessoal aí, daquele jeitinho que você gosta. Oi, Fábio. Tá vendo como ele é educado com vocês, galera? Se eu fosse você, eu cortava Oi, agora. Fábio. Parava de assistir o programa. Mentira, não faz isso não. Oi, Fábio. E é educado, tá vendo? Não para de falar. Você Fala, não vai falar oi, não? Oi, Edu. Se eu te falar boa tarde, você vai responder como? Boa noite. Ah, tá bom. Não, porque o Fábio agora, a novidade do Fábio agora é que ele não gosta de dar bom dia. Não é Nada isso que eu aqui? disse, não foi isso que eu disse. No WhatsApp. Eu vou contar pra vocês aqui em off o Não, que rolou. Fábio, para de bagunça, rapaz. O negócio é ele aqui. Não, agora eu vou contar pra galera. Ah, mas esse programa nunca vai pra frente. Nunca vai pra frente. Brincadeira, vai sim. Vai. O que acontece é o seguinte, o Dudu tá magoado, porque ele manda pra mim no WhatsApp assim, bom dia, Fabinho, bom dia, tudo bem com você, Fabinho? E oi! Aí eu digo, oi. Ele falou, mas você não respondeu meu bom dia, viu isso, viu aquilo. Tá bom, bom dia, Dudu, boa tarde. Prova. Eu vou colocar os prints. Prova. Produção, coloca os prints aqui na brincadeira, não bota print nenhum Não bora, filho, não tem? Posso continuar o programa? Vambora? Pelo amor de Deus, o convidado tá assim, que furada que eu me meti aqui. O convidado tá aqui há 15 minutos e ainda não apresentamos ele. É Mas ele. olha só, no programa de hoje, se você acompanhar, a sua cabeça com certeza vai explodir. Eu já trabalhei com esse cara. A minha cabeça só não explodiu porque ele me mandou embora. Ele chegou e falou, Fábio, não dá mais pra você trabalhar aqui, não sei o quê. E eu tenho uma história para contar, quando eu trabalhava lá, que ele sabe da história, obviamente, mas ele não sabe que eu vou contar no programa. Eita. Lá vem. E tá com a gente aqui um cara que eu admiro muito. Para mim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já convivi, assim como meu grande amigo aqui, Dudu Lima, Fabiano Lacerda, o nosso convidado de hoje. Fabiano, muito obrigado porque você aceitou participar desse programa, está com a gente aqui e eu tenho certeza que vai ser um programa maravilhoso. Imagina, cara, eu que agradeço o convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês e vamos fazer acontecer. Vamos lá, vamos fazer um grande programa. Deixa eu logo contar a história para quebrar você o já gelo aqui no percebeu programa. Que o cara é inteligente, ele não foi na tua. O prazer é meu. Não, mas olha só, tu conhece os temperamentos, né? Fleumático, sanguíneo. Sim. Não. Então, o Fabiano é o fleumaticão. Né? Defina Já falaram pra você? fleumático. Fleumático? Fleumático é um cara que, assim, na maioria das vezes é um gênio. Na maioria das vezes é um gênio, e é o caso do Fabiano. Mas é um cara que pouco demonstra as emoções. Esse é o fleumático. Mas é um cara altamente performático e perfeccionista. Tá. Diferente do sanguíneo, que normalmente não é um cara muito performático, nem perfeccionista, mas é um cara que altamente demonstra as suas emoções. Então, normalmente, é o cara que se escolhe para fazer apresentação de palestra. Normalmente, é o cara que gosta, entre aspas, é o cara que gosta de aparecer. Esse é o sanguíneo, é o meu caso. Esse sangue aí tá meio furado, irmão. Deve ser ó. Mas normalmente o sanguíneo ele vem misturado com o melancólico, né? Que é o cara que gosta de falar de dores, é o cara que gosta de falar de É o cara que autopiedade. gosta de falar, né? Isso. Tô vendo. Mas a história que eu tenho para contar é engraçada. Quando eu trabalhava com esse cara, ele só me contou depois. Depois de eu passar de uma entrevista de emprego traumática lá na empresa dele, né? Que eu saí de lá. Será que eu vou conseguir a vaga, Brenda? A Brenda falou, não sei, depois de tudo que você falou aí. Não boto fé, não. 2 dias depois o cara me ligou. Eu falei, Brenda, a vaga saiu lá, hein? Aí. Cara, ele depois me contou que lá era uma startup, né, Fabiano? Sim. E trabalhava só a galera, né? Não tinha ninguém com 30 anos. Ele fez 30 anos e inaugurou lá os 30. Eu cheguei com 43, 42, cheguei lá com essa idade. Então, quando eu cheguei para trabalhar lá, depois de um tempão, ele me contou que sabe com o que eles me chamavam lá? O seu estagiário. Lembra desse? O senhorzinho, né? Lembra dessa história? O velho do Rio, né? Ele falou, É verdade, a gente assistiu, eu e minha esposa em casa, a gente assistiu o filme. Enfim, aí passou o tempo, né? A gente precisou de um programador lá, a gente decidiu chamar o Fábio, né? A gente já tinha tido um contato, e aí depois a gente em casa, né? Virou piada interna, na verdade, né? Aí. Que aí era o Fábio era o tiozinho lá. O senhor né? estagiário, do né? estagiário, que era basicamente o conselheiro ali da dona da empresa. Eu lá, era o né? tiozão. Chegava com a calça larga, com a blusa, né,
quadriculada, xadrez. Chinelo não, né? Não. Chegava, abria minha maleta, espalhava as minhas coisas em cima da mesa. Todo mundo já trabalha. Chegava, bom dia, família. Ninguém dava bom dia, né? Cadê? Não era assim, não. Era, assim, Era o azeite, né? Não, mas era muito legal lá trabalhar lá, sabe assim? Eu aprendi pra caramba trabalhando lá. Mas a gente veio falar, foi com o Fabiano. Fabiano, eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente fala sobre empreendedorismo aqui no nosso programa. E antes de você falar do teu ramo de atividade, eu creio que a galera está curiosa para saber com o que você trabalha, porque eu não falei no início do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu conceito, aquilo que você tem na cabeça, do que é empreendedorismo. É isso que eu queria que você falasse por enquanto. Legal. Cara, assim, eu acho que o empreendedorismo, a pessoa, ela realmente, ela sente que ela nasceu para aquilo ali. Quando ela realmente vai crescendo, né? Eu, por exemplo, tive contato com o empreendedorismo desde os meus 16, 17 anos ali. Na verdade, comecei a trabalhar com essa idade, mas eu percebi que eu queria empreender muito cedo, né? Então, eu acho que é uma coisa que você sente que você nasceu para aquilo ali. Então, cara, é um negócio que vai acontecendo ao longo da sua jornada de vida, né? Todo mundo está aqui, tem um tempo limitado aqui, né? na Terra, em vida. E durante essa jornada você acaba descobrindo que você nasceu para empreender e que você nasceu para ser diferente, não para ser... não entenda de uma forma soberba, tá? Mas não nasceu para ser a média das pessoas que nascem, crescem, estudam, vão fazer uma faculdade, depois arrumar um emprego. O empreendedorismo ele vai na contramão disso tudo, né? Porque normalmente você sente que você quer empreender, você descobre as coisas ao longo do caminho, e aí com isso você vai na contramão de tudo, né? As pessoas, o padrão, né, da sociedade quer que você vá estudar, arrumar um emprego e tudo mais, e você quebra tudo isso através das suas concepções, do que você acha que faz sentido, né, para evoluir, não só como pessoa, no teu âmbito interno, familiar, mas também para como você consegue ajudar outras pessoas baseado naquilo que você faz. Então, eu acho que empreender é basicamente você... Primeiro, você sente que você nasceu para aquilo ali, e segundo, de fato, você resolver problemas de outras pessoas, né, através do que você se propõe a fazer. Maneiro. Teve um convidado que veio aqui, desculpa, o Léo Pitzer. Um abraço, Léo, estiver assistindo o programa aí. E ele falou uma parada que eu acho, bate muito com o que você fala. Ele disse assim, existe um problema no mundo e você sabe que é você que tem que resolver, fazendo aquilo que você faz. E ele tem uma empresa de captação de estagiários, né? Então, se você precisa de estagiário na sua empresa, você entra em contato com a empresa dele e diz o perfil que você quer. Ele treina e faz essa ponte. É isso que faz o grupo criativo, além de outras coisas que eles fazem lá. E eu queria que você dissesse para nós, aumentou aqui, Edmilson, né? Abriu para caramba o áudio aqui, não sei se houve alguma mudança aí, agora voltou normal. Obrigado. Eu queria que você dissesse para nós o que você fazia, porque você falou, né? A sociedade empurra você, né? A onda empurra você para a graduação, né, Dudu? Para a academia e depois para um emprego. Isso é concurso público, isso é natural. Sim. E o empreendedorismo, ele quebra esse paradigma para seguir um caminho diferente. Às vezes as pessoas nem fazem faculdade, começam a empreender e começam a estudar coisas específicas para o negócio que elas estão fazendo, né? E não quero dizer que isso... Não quero medir sucesso nesses dois lados. Certo. Não. Eu acredito que sucesso é quando você se realiza. Exato. Tá? E eu queria que você dissesse para nós o que você estava fazendo e aí a chave... O que aconteceu com você para essa chave virar? Você dizer, não, peraí, eu preciso virar aqui e seguir para cá. Massa. Cara, então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E, assim, já falando ali dos meus 16 anos de idade, mais ou menos, eu fui trabalhar no curso de idiomas. Minha família família simples. Então, eu queria muito fazer uma faculdade. O formato, né, que você já é predestinado. Né? Eu queria fazer uma faculdade, eu queria estudar programação, queria trabalhar numa grande empresa, queria trabalhar... Por exemplo, meu sonho era trabalhar no Google.
na época que eu estudava, que eu era um adolescente, eu falei, cara, quero trabalhar no Google porque eu achava legal. Trabalhar no Google É o que era... se amarrou naquele filme Os Estagiários, né? Pô, aquilo ali é só uma palhinha de como realmente Deve ser, de como deve ser, né? E como eu gostava muito de programação, né? Não de programação, mas eu gostava de informática, que eu comecei trabalhando com informática, né? Nesse curso de idiomas eu trabalhava com informática lá. E eu moro na cidade de Itaguaí, é uma cidade ali que é portuária, né? Então a maior parte dos empregos que tem ali é na área ali de mineração ou de logística, né? Por conta da MRS e tudo mais. E na maioria das, assim, na época, quem conseguia trabalhar lá era a galera que estudava em curso técnico, que tinha uma condição melhor para poder, né, realmente fazer um curso, enfim, e se candidatar a uma vaga lá. E eu não tinha essa condição. Como eu trabalhava no curso de idiomas ali e eu tinha esse sonho, meio que eu estava numa situação muito complicada. E isso me levou bastante ao empreendedorismo. Por quê? Como eu não tinha condição de pagar uma faculdade, eu tinha que trabalhar. Só que enquanto eu trabalhava, eu não tinha como estudar ao mesmo tempo, né? E para eu conseguir, por exemplo, uma vaga numa universidade pública, normalmente é período integral, e aí eu não teria como trabalhar também para poder me manter. Então, isso me fez a sair um pouco da rota, né, do tradicional, e começar a empreender. E aí eu comecei através da programação mesmo. Comecei a fazer site, comecei a fazer sistemas e tudo mais. E isso ali começou a me gerar uma renda extra, né? Vamos dizer assim. E a partir disso eu comecei a estudar cada vez mais. E ali por volta dos anos 2012, talvez, eu conheci o marketing digital, né? E aí, cara, uma das pessoas que eu conheci naquela época que transformaram literalmente a minha forma de pensar, ou como tudo aqui na frente iria se transformar, foi basicamente porque eu conheci esse cara, que é um cara que eu sempre faço questão de falar, que é o Conrado Adolfo. Que literalmente ele foi um mentor, né, no meu desenvolvimento, mesmo sem ele saber quem eu sou, por exemplo. Apesar de eu já ter tido vários encontros com ele em eventos que ele faz e tudo mais, mas é um cara que me ensinou muito sobre mentalidade, e a partir daqueles ensinamentos que eu tive com ele, né, mesmo que virtualmente, me fez mudar muitos, como é que eu posso dizer, a forma de pensar, a forma de agir e comportamentos que no futuro iriam me trazer benefícios que eu jamais imaginaria que eu teria com o empreendedorismo também. Então, assim, uma das coisas que ele falava lá, e eu lembro até hoje, que era sobre como lidar com o dinheiro, também em como você se vê daqui a 5 anos e o que você está fazendo hoje para que daqui a 5 anos você se encontre na posição que você gostaria de estar, e que se você não fizer nada hoje, vai chegar lá na frente e não vai acontecer nada também. Então, foi muito assim, né, esse meu começo aí de empreendedorismo. E, cara, o tempo passou, e ali em 2000 eu trabalhei 10 anos nesse curso de idiomas, e quando foi em 2014, se eu não me engano, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa extra, porque eu realmente já tinha atingido um teto ali dentro daquela empresa e eu não tinha mais para onde ir. Eu sinceramente, eu estava já limitado, né? Na situação, eu já estava muito confortável, e eu falei, cara, eu acho que agora é a hora. E desenvolvi um projeto que era um site de vendas na internet que se chamava Linha Íntima. Eu vendia produtos eróticos na internet, e foi o meu primeiro empreendimento assim que deu certo, na verdade. E aí, cara, dali eu tive acesso ao dropshipping, sem saber o que era dropshipping, na verdade, que é uma modalidade de logística, né, onde você vende sem ter o produto. Então eu fazia a venda, e aí a fábrica enviava o produto para casa do cliente, enfim. Ali foi o momento que eu tive, foi o primeiro contato que eu tive com a venda na internet, por exemplo. E, cara, o início ali foi basicamente isso aí. E me diz uma coisa, você falou que trabalhava numa empresa, né, no curso de idiomas, né? Isso. E dali você teve o primeiro contato com o marketing. Certo. Né?
muita gente, hoje talvez não, porque o marketing digital hoje é uma realidade, inclusive até para empresas que não acreditavam no marketing digital, né? Quem não veio, hoje está para trás, né? Então hoje ele é uma realidade. Mas teve uma época que o marketing digital ele foi assim discriminado. Tipo assim, você trabalha com o quê? Aí você falava assim, não, sou fotógrafo. Ah, que legal, mas e trabalhar mesmo? É com o quê? Sabe? A mesma coisa o marketing, né? Trabalha com o quê? Me desculpa, eu trabalho com marketing digital. Não, tudo bem, isso aí é o extrão. Mas você trabalha mesmo com... Tu acha que tu sofreu esse... Porque na época, né, 2012, aquela época ali, tu acha que tu sofreu um pouco de resistência? Sofri. Tipo, e quando você decidiu migrar, como é que você sentiu assim no teu ramo de convivência, família, amigos, a galera, até o pessoal, colega de trabalho, pô, bicho, tu é maluco, largar o certo pelo duvidoso. Quero que você fale para nós um pouquinho dessa experiência, como é que foi? Pô, legal. Foi até bom você falar disso aí, que tem uma história bem interessante com relação a isso aí. Que eu digo que eu passei 5 anos da minha vida no sacrifício, me sacrificando, que é aqueles 5 anos que eu aprendi com o Conrado. Né, que onde ali eu abri mão de muita coisa da minha vida, social principalmente, para dedicar os meus 5 anos no que eu queria fazer, onde eu queria chegar. E durante esses 5 anos, cara, a gente está falando de 2012. Cara, a internet, ela já existia no Brasil, aquela coisa toda. Já tinha 10 anos já de internet no Brasil, se eu não me engano. 12, né? Porque eu acho que chegou em 2000, anos 2000, se eu não me engano. A internet? Acho que foi por ali que começou a se popularizar realmente, né? Os computadores e tudo mais. E, cara, naquela época ali, as pessoas ao redor não entendiam, né? Como você disse, cara, o que você faz? Ah, trabalho na internet. Ah, não, o que você realmente faz? Né? Porque sempre tinha isso aí. E naquela época, eu tinha recém começado a namorar com a minha esposa e ela chegava, minha sogra chegava lá em casa e falava, cara, pô, só fica no computador, não sei o quê. Então tinha muito isso, entendeu? Só se divertindo, né? Não sai do computador. Só que era um negócio que é interessante até porque, cara, ele não é que ele não saía do computador só quando era uma situação que ele não queria. Não. Às vezes, tipo, meu cunhado ia pra praia, chamava pra ir pra praia. Não, cara, não vou porque eu tô estudando determinada coisa. Então não era uma coisa que, tipo assim, ele não quer ir pro lugar tal, então por isso que ele não quer sair do computador. Não, cara, até para as coisas legais eu abdicava para estar ali aprendendo, né, sobre tudo que eu estava me desenvolvendo. Então eu tive bastante resistência com relação a isso e inclusive nas relações, né, porque você imagina, né, você está namorando ali, aí, enfim, a sociedade como um todo ela tem normalmente um padrão, né, você vai sair nos finais de semana, você vai estar sempre com os amigos, aquela coisa toda. E eu sempre fui um cara que fechado, né? Tava ali o tempo todo estudando, tentando aprender coisas novas, tava ali me desenvolvendo na área da programação. Então, no início era difícil entender, e hoje eu entendo, né? A minha esposa e tudo mais na época, porque de fato é difícil você entender certas coisas quando você realmente não enxerga aonde aquilo ali vai levar. Mas assim, essa resistência ela durou até o momento que você começa pelo menos para mim foi assim, é até o momento que você começa a ter resultado. Porque você não precisa falar nada, o seu resultado ele fala por você. E isso aconteceu comigo. Enquanto eu era só um sonhador, enquanto eu era só um garoto que vivia atrás de uma tela de computador, estudando, programando, escrevendo códigos e tudo mais, eu era só mais uma pessoa que estava ali. Para mim, eu sabia onde eu ia chegar, o que eu queria fazer e tudo mais, mas para as pessoas que estavam do lado de fora, era só mais um garoto ali na frente do computador. O que ele está fazendo ali? Não tem nada fazendo no computador. Então, era difícil das pessoas entenderem. Mas aí quando que elas começam a entender? A partir do momento que o Fabiano começa a fazer venda, que monte de caixa é essa, o que está acontecendo? Todo dia sai um carro daqui cheio de caixa dentro, o Fabiano trocou de carro, o que está acontecendo? E é aí que as pessoas começam a dizer, pô, isso aí é a internet. Então, me ensina, né? O empreender. Então, por exemplo, algumas pessoas na época, eu
por exemplo, tinha um conhecido que ele tinha uma gráfica. Cara, na minha época lá, a galera que fazia arte, né, CorelDRAW, essas coisas aí, era muito legal, tipo, era muito maneiro. E eu queria aprender a fazer aquilo ali, que eu achava muito legal, e eu pedi uma vaga de emprego para ele uma vez, e ele falou, não, cara, não tem e tal, que eu tinha que aprender aquela coisa toda. Aí passou o tempo, né, e, cara, assim que deu tudo certo, o cara falou, cara, como é que você faz essas coisas aí? Eu falei, cara, assim, não me veio a lembrança de tudo que eu tinha, que eu almejava e tudo mais, ele tinha acesso e não tinha me concebido, mas eu falei assim, cara, tudo bem. E expliquei tudo, como é que fazia, como era feito e tudo mais. E, assim, engoli o meu orgulho, né? E falei, cara, não é bem assim. Mas, cara, é um negócio muito interessante mesmo. E comigo foi dessa forma, né, basicamente. Eu acho que o resultado, ele fala. Né? Por si, né? Exato. Você não precisa abrir a boca quando você tem resultado, realmente. Isso aconteceu comigo ali no começo. E, assim, é até uma coisa legal. Para quem não tem resultado nenhum, quando você tem um pequeno resultado, isso já é suficiente para as outras pessoas perceberem que você faz algo diferente, ou então que você tem alguma... Realmente é algo diferente. Então, eu acho que o resultado, ele realmente grita, né? Então, e não é financeiro, não, tá? Às vezes só de você mostrar que você evoluiu como pessoa e as pessoas perceberem isso, já é um puta de um salto. Porque... Tu quer falar alguma coisa, Dudu? Não, pode falar, depois eu falo. Porque na internet as pessoas têm essa visão, o Fabiano passou por esse processo, até da legalidade, né? Ou da ilegalidade, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia todo mundo, né, conhece o Mercado Livre, conhece a Shopee, conhece a Shein. Hoje é muito legal no sentido de bacana vender pela internet, né? Eu vendo pela Shein, eu vendo pela Shopee, né? Hoje é legal no sentido de bacana. Mas quando ele começou, nessa época, as pessoas tinham dúvida quanto à legalidade no sentido legal, literal que eu estou falando, né? É legal ou ilegal fazer o que você está fazendo? Esse monte de caixa que chegou na sua casa aí, da onde é essa moamba, né? Dependendo do ano, eu não sei nem como é que estava, assim, se esse tipo de comércio ele já tinha um CNPJ para isso. Até hoje é da mesma forma. É um comércio... Então, mas já estava legalizado. E disso já tinha já escopo já de legalização? Porque até hoje inclusive é da mesma forma. Quem vende na internet é um comerciante. Então Entendi. é o mesmo tipo de eu acho que de no negócio. início, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que não tinha o KNAI, não tinha as características para quem vendia pela internet. Eu não sei quanto tempo, eu não acompanhava também assim tão de perto, mas eu ouvia, né? Que a pessoa, até para vender, tinha dificuldade, porque para emissão de nota, essas coisas todas, levou um tempo. Assim, até que se realmente legalizasse tudo. Né? Mas o que eu ia falar, chamou a atenção a fala dele aqui, é uma coisa que hoje em dia a gente tem percebido, a gente está perdendo muito. Eu fiz primeiro uma faculdade de física e depois eu fiz uma faculdade de engenharia, e um dos meus professores, em uma das aulas, ele estava explicando, e eu achei aquilo sensacional. Você tem lá a sua vida, você está hoje vivendo a sua vida nesse patamar aqui, né? E aí você fala assim, cara, eu estou querendo tanto um carro, digamos que você não tenha, queria ter um carro, queria ter isso, melhorar de vida, né? E aí ele estava explicando o quanto você precisa se dedicar para que você suba esse patamar de forma consistente. Para não voltar, né? Exato, para não ser assim, sabe? A euforia, aquele negócio que foi e volta. Sim. Foi e volta. E as pessoas, elas ou não sabem ou às vezes não querem pagar esse preço. Ele falou de 5 anos. É uma faculdade isso. De estudo. Então, ele passou 5 anos dedicados, pegou a energia dele, e essa energia, como a gente diz na quântica, né? Essa energia ela foi feita para que você passasse para o próximo nível. E quando você se prepara, realmente você se prepara para aquilo dali, você sobe com consistência, você não volta mais.
Entende? Você não volta mais. Aí, por exemplo, o cara que subiu 1, 2, 3, antigamente ele, sei lá, cortava a grama fazia lá a jardinagem. É só um exemplo aqui, né? E aí, depois de um tempo, alguém liga para essa pessoa, pô, olha só, você não tem como vir aqui não para fazer aqui o gramado? Não é que ele ficou uma pessoa soberba, é porque, tá, mas como é que é o negócio? É para eu ficar cuidando sempre? Você quer que eu fique cuidando? Não, é só para você aparar aqui, eu vou te dar R$50. Que seja 100. Aí o cara fala assim, pô, velho, agora eu tava para ir ali comprar uma carne, fazer um churrasco, sabe? Se fosse há 5 anos atrás, eu já estou aí. Eu iria. Já estou aí. Mas aí, a partir do momento em que ele passou pelo processo, que ele se encontra um pouco mais acima, não vai ser 50, 100, 150, 200... Que vai levar ele lá. Que vai levar ele lá, não, irmão. Então, assim, a pessoa, não é que ela se tornou uma pessoa snob, mas ela, na mesma hora, passa todo o processo que ela teve para estar ali. Não, isso aí, não é que eu não esteja precisando, mas isso aí eu tiro num dia lá de trabalho, ou muito menos do que isso. É o reconhecimento do seu próprio valor, né? Exato, mas assim, a pessoa já não precisa mais de estar... Para você tirar ela daquele lugar, para ter uma coisa de diferente, tem que ser alguma coisa que esteja no nível atual dela. Não, olha só, você vai vir aqui porque a partir de agora eu estou contratando uma empresa que vai começar a cuidar dos gramados aqui e aí eu vou fazer um contrato contigo de R$5.000 mês para você. Pronto. Aí sim. Ó, vou ali, bater um papo, aí ele sai. Mas dos R$50 só para... Volta a minha fala. Não é porque a pessoa se engrandeceu, não é porque a pessoa é snob, não é isso. Não chama mais a atenção. Exato. Aqueles 50, 100 não chama. Agora, o que eu ia chamar aqui, né, a fala era a seguinte: as pessoas parecem que não querem pagar o preço, mas querem subir o degrau. Exato. E às vezes o preço é caro. É caro. Cara, você não é perder, ele ganhou, mas você dedicar 5 anos da sua vida... A gente está falando do ativo mais caro do mundo, né? O tempo. Acabou. Entende? Uma pessoa que vive 50 anos, ele perdeu 10% da vida dele. Vai viver muito mais do que isso, tá? Mas só para a gente fazer uma conta rápida. 10% da vida dele. A balada não chamava atenção, porque ele estava tão focado. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas querem só o manual. Isso. O filósofo Clóvis Barro Filho, professor, qual é o manual do sucesso? Não tem manual. É você passar pelo processo, pagar o preço, errar, ver onde errou, voltar, corrigir o erro, voltar para o rumo. Mas as pessoas não querem. Que é tudo muito fácil. Aí, meu filho, é aquele foi, voltou, não tem consistência. Eu ia perguntar, mas eu acabei porque a fala dele foi espetacular. Não, maneiro. Entendeu? Ele levantou a bola e eu cortei. Isso aí, sensacional. Isso também por exemplo, você acaba se afastando de pessoas. Porque muitas das vezes o ambiente que você tá, ele vai te moldando. Você não percebe, tá? Mas ele te molda. Então, se você tá num ambiente que é tóxico, que as pessoas, elas, ao invés de te colocarem cada vez mais perto de onde você quer chegar, elas te colocam cada vez mais longe, automaticamente isso vai prejudicando a sua jornada. Então, se você sabe onde você quer chegar e o caminho está ali, no meio do caminho você vai encontrar pessoas que você vai precisar se afastar. Isso é natural. Às vezes, muitas das vezes, é um familiar até próximo. Uma pessoa que é um familiar, mas ele realmente não te deixa perto, quer dizer, ele fica o tempo todo te puxando para fora da tua rota. Isso, fulano? Pô, isso aí não vai dar certo, não. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Às vezes fazendo isso, essa seria a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque você falou, são 5 anos que você tem que dedicar para você chegar no outro patamar e você não faz mais, não me entendam mal como eu vou falar, nem vocês, pessoal que estão assistindo o programa, não me entendam mal que eu vou falar.
mas você não faz mais o serviço de R$50, né? Eu falei, isso daí é um autorreconhecimento, um autoconhecimento do seu valor, né? Então, nem o rol de convivência também muda. Porque o Fabiano falou, às vezes são pessoas tóxicas e não é menosprezar as pessoas, não é. Mas é uma questão de mentalidade. Como é o nome do mentor lá? Como é o nome do mentor? Conrado Adolfo. Conrado Adolfo. Esse cara, ele pegou o Fabiano e transformou o mindset. Não foi isso? Isso. E quando você transforma a sua forma de pensar, você começa a entender, cara, eu não pertenço mais a esse grupo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Exato. Mas às vezes a resistência vem por isso. Eu não pertenço mais a esse grupo. Então você acha que porque agora você vendeu 2 caixas de bombom, você não não é uma questão de superioridade, não é disso que a gente está falando. Diferença. Exato. É mentalidade. Exato. Né? Por exemplo, Pablo Marçal, vocês conhecem? Sim. Pablo Marçal falou uma coisa muito simples. Independente da gente concordar ou não, achar certo ou não. Mas ele falou, gente, tem gente que a gente é pobre ou rico na cabeça. O pobre e o rico, a diferença é na cabeça e não na conta bancária. Vou dizer para vocês, ele falou, vou dizer para vocês a diferença. Mentalidade de pobre. 95% do tempo você pensa em gastar, 5% do tempo você pensa em produzir. Mentalidade do rico é diferente. 95% do tempo está pensando em produzir, 5% do tempo está pensando em gastar. Essa é a diferença e acabou. Aceite você ou não, mas essa é a diferença. É uma questão de mentalidade. A posição social ela acontece depois. Concorda, Fabiano? Concorda, Edu? Tem também assim, o start, né? Para aquelas pessoas que já estão no meio, elas têm uma tendência, né? O filho de uma pessoa, de um casal que já tem grana. Né? Para ela ali, se ela sintonizar naquela fase, ela passa a ter as condições... Ela tem um caminho mais facilitado, né? Ela tem as condições mais ideais para... Também não é significado de que ela vai conseguir. Isso, que vai seguir. Do que uma pessoa que nasceu num berço mais pobre, de pessoas que, de repente, não têm esse tipo... Então, assim, tem isso, né? Mas é uma questão... O T0 de um pode ser diferente do outro. Mas é uma questão de mentalidade. É mais uma questão de mentalidade do que posição social. A posição social ela é inevitável, porque você passa a frequentar outros ambientes. Não, estou falando no caso do Fabiano especificamente. Você passa a visitar outros ambientes. Ele falou, eu fui a alguns eventos com o... Esqueci o nome dele de novo, desculpa. Conrado? O Conrado Sim. Adolfo, né? Eu fui a Lembra alguns do eventos... ator Conrado? Caraca, Dudu foi, né? 1951, irmão. Problema Me de respeita. DNA. 51 Problema de anos. DNA. E você passa a frequentar outros ambientes. Então, você conversa com outras pessoas. Então, a posição social vai mudando, e como ele disse, você não vai percebendo, né? Só que automaticamente você não quer mais negociar com aquele tipo de mentalidade que você tinha 3, 4 anos atrás, não é isso? Porque você conhece a toxicidade daquilo. Você fala, cara... Não é nem toxicidade. A física até explica. Se você pegar aqui pêndulos vibrando em fases diferentes, com períodos diferentes, não sei se você já teve a oportunidade de ver essa experiência. Ainda não. Depois de um tempo, tá todo mundo igualzinho. Tá. E todo mundo está na mesma Entra na mesma fase. frequência. Isso, entendeu? Mas então, é aquilo, você já não está na fase dos outros. Aquilo já não... Cara, não me chama tanta atenção. Aí uma coisa comum é você começar a interagir com pessoas que estão nessa mesma fase que você. Exatamente. Eu acho que é isso. Não é você é feio, você é pobre. Não é isso. Né? Assim como tem pessoas que são multimilionárias, não aguentam mais a pressão e falam, não, agora eu quero uma vida de... uma casinha na frente da praia, eu só quero só o suficiente para acordar, eu não quero mais nada. A fase dele mudou, a forma de vibrar dele lá tá Foi o que aconteceu com o príncipe, né? Lá na Inglaterra. Não é? Abdicou lá do trono. Não, Exato. não quero saber disso. Meu negócio é o outro lado, né? Para corroborar o que você está falando. Não é porque o cara quer sempre ser rico. Não. Não, ele só começou a pensar com uma forma diferente. É uma questão de... isso que eu falei, é uma questão de mentalidade. E eu tenho até uma opinião sobre isso que você falou, que é muito interessante, porque eu acho, assim, é uma coisa que eu acho, Fabiano, é que normalmente as pessoas que elas têm algum sucesso financeiro, onde o sucesso, o objetivo dele não era financeiro especificamente, isso veio como uma consequência, normalmente essas pessoas chegam um momento da vida delas que elas não querem saber de
não querem saber de estar em shopping, comprando carro, essas coisas. Ela quer o simples. Ela quer o simples, ela quer um laguinho para ela pescar, para ela acordar de manhã, dar comida para as galinhas, esse tipo de coisa. E isso é uma coisa muito interessante, porque aí você começa a perceber que muita gente entende sucesso da forma errada. Que é até que o Fábio falou aqui no começo. Ele falou bem rapidinho, talvez o pessoal não tenha pegado. É que o sucesso ele não é especificamente dinheiro. O sucesso é realização, você se sentir bem com as coisas que você faz. Exatamente. Então, eu acho que com o tempo, você obtendo sucesso, ou seja, realizações, você se realizando e automaticamente, por consequência, você obter dinheiro, porque normalmente é inevitável. O dinheiro é a consequência. Isso, exato. Perfeito. Então, a gente, pelo menos é o que eu acho, né, é que o dinheiro ele começa a perder valor, né? Ele tem um valor perante a sociedade para, enfim, é uma moeda de troca. Mas para pessoas que não estão buscando ele, sim, estão buscando simplesmente a realização, se sentir bem, chega uma hora que ele praticamente não tem valor nenhum, porque o que realmente é de valor não está ali naquela cédula, está realmente em o quão bem você se sente ao acordar de manhã, dar comida para as galinhas, sei lá, sentar na beira de um rio. Eu quero uma casa no campo. E são coisas que normalmente a cédula não vai comprar. Nunca. Não vai. Não consegue não comprar. Não vai. Não é? Não vai. E eu queria fazer mais uma pergunta, Fabiano. Antes da pergunta... Só mais uma? Não, algumas, né? Tem então algumas perguntas começamos a agora. fazer. Algumas perguntas a fazer. Mas antes de fazer a pergunta, queria lembrar você que está assistindo o programa, não deixa, cara, de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo. Tenho certeza que você está gostando do programa, que ele está maravilhoso. E de seguir a gente nas redes sociais, tá? No @PodeExplodir. Vamos lá. Gostou do coral? Gostei. Vamos lá, vamos de novo. No Pode explodir. Entendi, né? Eu queria deixar você na pista dele. Vamos de novo. Pode explodir. Vamos, Dudu. Não? Não, do contra. Bota... Você é falso, cara. Ele joga umas piadinhas. Teve uma vez aqui, o Marcelo Coutinho, desculpa a gente desvirtuar, né? Marcelo Coutinho. É fácil, né, de falar o nome, só que eu só conseguia falar Marcelo Coitinho. É mais difícil falar Coitinho do que Coutinho, não é? Sim, sabe, eu acho, depois eu fazendo aquela anamnese, assim, de pensar, cara, eu acho que eu comecei a errar, eu errei 3 vezes o nome dele, ele é aqui de trás. 3 vezes, aqui me zoando. Ele abriu o programa e eu aqui atrás. 3 vezes já. Aí eu falei assim, cara, por que eu fiquei falando Marcelo Coitinho, né? Eu acho que foi assim, antes de eu começar, eu falei assim, cara, tu já imaginou se eu, ao invés de falar... Isso é assim, né? Ao invés de eu falar o nome de Marcelo Coutinho, eu falasse Marcelo Coitinho, ficou, velho. Eu acho que foi isso, velho. Já era. Mas que droga foi. Aí agora é falciane. Vamos falar todo mundo junto aí. Então vamos lá, agora vamos... Mentira. Vamos lá, vamos falar todo mundo junto agora. Pessoal, não esquece de seguir a gente nas redes sociais no Pode explodir. Muito bem. Da próxima a gente divide as vozes. Né? Pode explodir, pode explodir. Aliás, galera, posso aproveitar rapidinho? A vinheta, a gente está fazendo uma parada sensacional. A vinhetazinha de abertura aqui vai ficar show de bola. Edmilson já passou umas paradas maneiras. Vai ficar um rapzinho. Bacana. Maneiro, vamos lá. Então tem novidade chegando aí, galera. Só ficar ligado nas redes sociais e aqui no YouTube que daqui a pouco vocês estão por dentro. Mas voltando aqui a falar com o nosso convidado, Fabiano, eu queria saber de você, e até para você assim inspirar, né, a galera que quer entrar também no meio. Você já liberou, né, que vende pela internet. Legal. Mas tem uma outra atividade que a gente vai falar dela daqui a pouco. Show. Tá? Essa foi a primeira, essa foi o início, né? Não conheceu ali o negócio da internet. Hoje trabalha com internet ainda, mas com outra atividade. Que também é com venda, mas enfim. Eu queria que você falasse para a galera, primeiro, qual foi o produto que virou. Você falou do monte de caixa saindo de casa e tal, né? Qual foi o produto que você olhou e falou, caramba, esse negócio funciona mesmo, e vou para lá e vamos embora. Segundo, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera que está assistindo o nosso programa da sensação, né? Da primeira venda,
da consolidação, quando você falou, caramba, eu hoje sou Fabiano Lacerda e eu vivo disso daqui. Falar um pouco da satisfação disso. Legal. Qual foi o produto. O produto foi a mangueira mágica, né? A gente chamava de mangueira mágica. Era uma mangueira que ela se expandia, né? Então, por exemplo, você tem uma mangueira tradicional na sua casa, que é aquela mangueira durinha, né? Que você conecta lá e tal. E aí o sol bate, resseca, quebra, aquela coisa toda. E a mangueira que a gente trabalhava, ela tinha um tamanho... Ela era mais ou menos desse tamanhozinho assim, ó. Você enrolava ela, era pequenininha assim. E ela tinha, sei lá, a gente tinha vários tamanhos. Então, tinha um tamanho que era 7 metros, aí ela triplicava o tamanho quando você ligava ela na água. Então... Ela parecia um pano, assim, todo enrugado, todo enrugado. Ela era um pano... Eu tenho dela lá em casa. Eu passei um ano da minha vida passando esse anúncio pra mim no Facebook, porque eu trabalhei lá com ele. Não conseguia me livrar mais do anúncio da mangueira. A gente perseguia mesmo. É isso aí. E aí esse foi o primeiro produto que a gente vendeu e foi muito engraçado porque eu falava para as pessoas, porque assim, quando você começa a vender, automaticamente as pessoas começam a ver aquela movimentação na sua vida, né? E aí as pessoas, cara, o que você trabalha? Eu falava, eu trabalho vendendo na internet, mas o que você vende? Né? Sempre tem essa pergunta, o que você vende? Vendo mangueira na internet. Mangueira? Quem é que vende mangueira na internet? Eu. O próprio Fábio. Pô, quem é que vende mangueira na internet? A gente vende mangueira. Aí, cara, quando ia olhar os números lá, e realmente via, cara, realmente vende mangueira. A gente vendeu bastante mangueira na época. E esse foi o primeiro produto, né? E a gente, na época, lá atrás, lá quando eu comecei, essa parte de vender, isso é recente, né? Eu comecei o e-commerce foi em 2017, né? Então, a gente tinha esse processo de venda, né? Onde a gente vendia um produto por vez. Então, a gente, não era... Trabalhava um produto só. Mas eu quero fazer um parênteses rapidinho no que o Fabiano está falando. Só para vocês entenderem, pessoal, quem é o Fabiano, eu estou evitando todo o tempo falar das atividades dele, que eu quero que ele mesmo fale. Mas só para você entender quem é o Fabiano disse que vendia mangueira na internet e começou o e-commerce em 2017, né? Isso. Mas só para vocês entenderem, o Fabiano não começou o e-commerce em 2017. Ele foi estudar programação para fazer o e-commerce, não foi isso? O primeiro e-commerce foi em 2014, na verdade, né? Que foi a loja, foi o Sack Shop. Entendeu? Ele não alugou uma loja. Não, eu vou estudar programação. Essa é a mentalidade desse cara. Entendeu? Ele foi estudar a programação para fazer... Você quer dominar todo o processo. Né? Na verdade, eu estava matando 2 coelhos numa cajadada só. Eu estava aprendendo e empreendendo. É isso aí. Agora pode seguir, Fabiano. E aí, de fato, foi isso mesmo. E em 2014, quando eu fiz o e-commerce, para mim foi uma baita experiência. Eu tirei férias no curso de idiomas que eu trabalhava, eu recebi aquelas férias. Eu tinha 30 dias para desenvolver o e-commerce. E eu levei exatos 30 dias para desenvolver o e-commerce. Né? E aí, quando eu tive que voltar para trabalhar, foi o primeiro dia que eu rodei anúncio. No primeiro dia, eu fiz uma venda lá eu investi, sei lá, 30, 50 reais, alguma coisa assim, e voltou 200 reais de venda. Caramba. E eu falei, cara, isso aqui é magnífico. E quanto era cada mangueira? Não, isso aí eu tô falando da linha íntima. Lá em 2014. Ele não vai falar qual foi o produto que ele vendeu. Não, aí tinha produtos variados. Na linha íntima. Na linha íntima? Não, a gente trabalhava mais com fantasias eróticas. Não era nem questão muito de... Não. Pensei que fosse... Quando eu fui pro lado de produtos mais pesados, vamos dizer assim, tem até uma coisa interessante nisso aí, porque o porquê que eu parei, né? Foi o meu primeiro negócio de sucesso, foi o Sack Shop. Só que ele não durou muito tempo. Por que ele não durou muito tempo? Porque a fábrica trabalhava lá, né, tinha os produtos, eu pegava esses produtos e colocava na minha loja. Só que, cara, quando você vende pela internet, você tem as fotos, aquela coisa toda. E eu tinha que fazer o tratamento das imagens. Então, tinha muitos produtos lá que era complicado fazer edição, porque chegava gente lá em casa e eu tava com uma garrafa de café assim na tela do computador. Tinha que virar o monitor pra parede. Fabiano! Oi, vó! Era tipo isso aí, cara. Não, peraí, vó. E aí a minha sogra chegava em casa, tava aquela cena pornográfica lá, daquela negoção lá na tela do computador, e eu passando a varinha mágica assim pra poder recortar as imagens.
Então aquilo ali eu falei, cara, pô, isso aqui não tá legal. Não tem outro legal, produto, né? não, pra trabalhar? Isso aqui não tá legal. E aí eu... Mas alguém já pegou você mexendo, fazendo assim? Não, isso aí eu trabalhava com isso, era normal. Isso aí A vozinha assim? é normal. As pessoas chegavam na casa e sabiam que eu trabalhava com sex shop. Mas a primeira vez, assim? Foi estranho pra caramba. Não, eu acho que rolava até, tipo, em casa, rolava uma... Tipo assim, gente, olha só, nós estamos na casa do Fabiano, tá? Todo mundo sabe As com crianças que ele não trabalha, entrem no crianças escritório. entrem depois dos adultos. E olha só, se vê alguma coisa lá no computador do tio, todo mundo, ó... tudo bem? Vambora. E aí, cara, nossa, é cada história que vocês vão falando e eu vou lembrando, mas essa foi muito engraçada. E aí, cara, naquela época ali eu era bastante religioso também. E aí eu falei, cara, isso aí não é pra mim. Eu acho que não é pra mim. Aí, e eu tava vendendo bem pra caramba já. Tava vendendo muito bem. E a negociação que eu tinha com a fábrica era perfeita, porque eles mandavam pro de lá, não precisava comprar. E, enfim, só comprava quando vendia, né? Então, tipo, fazia uma venda, eu mandava o dinheiro para a fábrica mandava para casa do cliente, era não maravilhoso. Não passava nem por você, né? Não, você não nem passava. Tinha custo de frete. Né? Eu só tive... Na primeira compra que eu fiz, que foi que eu realmente tinha que ter certeza do que eu estava vendendo, até para poder fazer fotos e tudo mais, eu fiz um pedido mínimo só para poder entender. E fazer algumas coisas. Mas a partir dali, todas as vendas foram enviadas diretamente pela... Não deixa de ser um dropshipping, né? Era um dropshipping e eu nem sabia o que era dropshipping naquela já época. fazia a operação, né? Já existia esse conceito na época? Cara, você procurava no Google, não achava muita coisa, não achava nada praticamente. Nessa é um conceito época. Novo, né? Relativamente. É relativamente hoje novo. Ele ainda é um conceito novo, sabia? Que se você fala dropshipping assim, pra turma que não tá muito antenada, poucas pessoas conhecem. Sim. Eu tive que lembrar, né? À medida que ele foi falando, aquele negócio de vender, você tem o produto. Né? Exato. E aí, enfim, aí passei dessa fase aí, e aí eu falei assim, cara, repetindo aqui, eu era bastante religioso, e eu falei, cara, isso aí não é pra mim, eu acho que tem alguma coisa melhor pra mim. Beleza, eu vou parar de fazer isso aqui e, sei lá, vou inventar outra coisa. E eu sempre fui muito inventor, então eu estudava programação já há algum tempo, então eu gostava muito de desenvolver, de programar e tudo mais, então tive aquela primeira experiência de desenvolver essa loja, e a partir dali eu fui embora desenvolvendo outras coisas. E aí, cara, de 2012 ali eu comecei a treinar meu mindset, aquela coisa toda, mas 2014 foi onde realmente fiz um primeiro projeto grande, que foi essa loja. De 2014 até 2017, eu desenvolvi 10 projetos. Eu não tenho a lista de todos aqui de cabeça, mas, cara, Easy Lead, Leads Blue, teve a linha íntima, teve o Themes Tracker, cara, foram 10. Mas sempre na linha do e-commerce? Na linha do marketing digital, vamos dizer assim. Porque tinha coisas ali, eu desenvolvia softwares para quem trabalhava no mercado, por exemplo. E, inclusive, um dos grandes projetos que eu dediquei quase 1 ano e meio da minha vida para desenvolver ele, eu paralisei assim na hora quando eu atingi o 10º projeto, que foi o que transformou minha vida, que foi vender na Mangueira, por exemplo. Que era o Bull Up Manager. Inclusive, quando você foi trabalhar lá com a gente, você trabalhou dentro da estrutura do Bull Up, que foi um projeto, e minha esposa fala bastante isso, e, cara, total sentido, é que muitas das vezes você dedica tempo da sua vida fazendo algo que você não sabe nem o porquê que você está fazendo, mas chega lá na frente e você entende. E foi isso na minha vida também. Eu fiz muita coisa lá atrás que hoje eu entendo. Tudo que eu passei, tudo que eu fiz, foi para que aqui na frente as coisas fossem mais fáceis, as coisas fossem mais... as coisas tivessem mais sinergia. Porque, por exemplo, uma das maiores dificuldades para quem fazia e-commerce há 2 anos atrás, talvez, era ter um software para você fazer a gestão dos pedidos, você emitir nota fiscal integrada, emitir etiqueta de correio. Existia, mas era muito caro, entendeu? O empreendedor que ele é pequenininho, que está começando, não tem acesso a isso. E graças a eu ter desenvolvido lá em 2015, que aí eu estou falando já do Bull Up, quando eu fui trabalhar na Varista Online, que era a empresa que eu tinha, ali eu já tinha um software que já ia fazer tudo que eu precisava que fosse feito. Então, enfim, as coisas tiveram bastante sinergia ao longo do tempo, foram se encaixando, né? E aí eu respondi a primeira pergunta. A segunda foi qual mesmo? A segunda era a sensação, a satisfação, né? Ah, legal. Então, isso aí era uma coisa muito interessante. Como eu falei, eu
eu me perco às vezes, pessoal. Mas eu falei que eu desenvolvi 10 projetos até chegar num que, assim, tive um resultado, né? Cara, é uma coisa que acontecia muito comigo e cara, era realmente um sentimento. E eu sentia. Era que cada projeto que eu não conseguia ir para frente por algum motivo, eu sentia que eu estava chegando mais perto. Era uma sensação assim mesmo. Tipo assim, cara, eu não deu certo ainda, mas parece que só falta isso aqui. Parece que é só um detalhe. Parece que é só isso. Parecia cada vez mais eu estava chegando perto. E essa era uma grande sensação. E no dia que eu tive um estalo, né? Eu tava... Esse dia também foi muito... Cara, a minha vida é cheia de pontos que marcam, né? E no dia D, assim, que foi o dia que transformou... Daquele dia ali em diante, a minha vida foi transformada. Eu tava na minha casa, era uma kitnet, basicamente. Minha esposa estava atrás de mim, assim, com a minha cunhada. E a minha cunhada estava fazendo a unha da minha esposa. A minha esposa estava fazendo a unha da minha cunhada, não sei, agora não lembro. E eu estava ali desenvolvendo um software. Estava trabalhando no Bullup, né? Que é o projeto que eu estava trabalhando naquele momento. Estava 1 ano e meio já trabalhando naquele projeto. Eu tinha saído do curso de idiomas para poder desenvolver esse projeto. E eu estava ali desenvolvendo e eu tinha um grupo, né, que era o grupo a gente chamava de early adopters, que eram pessoas que iriam testar o software antes da gente lançar no mercado. Seria hoje o beta. É o beta, exatamente. Então, a gente tinha ali aquelas pessoas que ficavam dentro de um grupo no Facebook, que eram as pessoas que já estavam num pré-lançamento do software que ia ser lançado, porque naquela época não tinha nada assim, de gestão para marketing digital, e esse software ele tinha essa proposta de você gerenciar todo o seu negócio digital dentro da plataforma. E a gente tinha aquele grupo. E aí eu entrei no grupo, eu estava desenvolvendo uma nova funcionalidade para a plataforma, e eu fui lá no grupo divulgar essa funcionalidade. E aí, nesse momento que eu fui no grupo, eu era dentro do Facebook, e eu abri o feed. Cara, quando eu abri o feed, eu vi um vídeo de uma mangueira muito louca se expandindo assim no chão e tudo mais. E eu já tinha feito venda como afiliado e tal. Em 2015 ali eu já tinha trabalhado como afiliado, já tinha vendido na internet e tudo mais. Já tinha tido e-commerce, aquela coisa toda. Já sabia vender na internet um pouquinho. Mas assim, pra vocês terem ideia, eu vendi... Na época que eu trabalhei como afiliado, o máximo que eu conseguia investir por dia era 10, 15 reais. Né? Porque eu ganhava salário lá onde eu trabalhava, não tinha muito dinheiro, e o dinheiro que eu tinha pagava as contas, e aí um pouquinho ali eu ficava tentando vender alguma coisa na internet para tentar acertar alguma coisa. Esse era o máximo que eu investia, tá? Grava esse número, 10, 15 reais por dia. E aí, nesse dia que eu fui avisar o pessoal que a gente estava lançando uma funcionalidade nova, eu vi um vídeo da mangueira ali se expandindo no chão, aquela coisa toda, e eu fui olhar os comentários. Cara, tinha 3.000 e pancada de comentários. E não era um anúncio, era uma publicação dentro de um grupo. Não era o grupo, né, que ficava o pessoal lá que ia testar a plataforma, mas é um grupo ali da cidade, alguma coisa assim. Eu falei, caraca, velho, nunca vi uma publicação com tanto comentário assim, com tanta interação. Eu falei, nossa, aqui deve vender muito. Aí o que eu fiz? Eu chamei o rapaz que estava vendendo, e ele era daqui do Rio de Janeiro. E eu falei, cara, eu sei vender na internet, eu tenho um sistema, só que eu queria vender o seu produto. Teria como eu vender aqui e você entregar para mim? Aí o cara, não sei o quê, tem que falar com o meu sócio, blá, blá, blá. Eu falei, cara, então eu vou comprar algumas mangueiras de você e tudo mais. Ele falou, não, cara, vamos fazer o seguinte, tá bom, vamos fazer do jeito que você quer, mas primeiro você me paga aí algumas mangueiras. Acho que era mais ou menos esse o acordo que eu tinha feito com ele, e a gente testa. Eu falei, tá bom. Aí aquilo ali era um domingo, né? Aí eu olhei, quando eu vi aquela situação, cara, passou 1 milhão de coisas na minha cabeça ao mesmo tempo, eu não sabia nem o que estava acontecendo. A única coisa que eu falei foi a seguinte, eu virei para trás, eu falei, Yasmin, que é o nome da minha cunhada, fala, duvido eu ficar rico vendendo mangueira. Ela, não sei o quê, aquela risada. Eu peguei essa história nessa frase. Exato. E, não sei o que, virou aquela brincadeira e tal. Cara, eu acho que aquele dia ali foi o dia que, se você acredita que as palavras têm poder, naquele dia eu pude presenciar isso, porque literalmente foi o momento, o cenário onde eu verbalizei um sentimento que eu estava sentindo baseado naquele contexto, né, que eu estava ali,
E, cara, dali pra frente tudo mudou. E aí, naquele dia, era uma tarde de domingo. Rápido, o que a Yasmin falou? Ela falou, né? Ela zoou, falou. Ela só riu. Não sei o que, legal. Aquela coisa toda. Uhum. É o lance das pessoas que, de repente, ela não estava acostumada, porque ela sabia que eu ficava no computador, fazendo aquela coisa toda, mas até aquele momento, o Fabiano era só um sonhador. Uhum. Porque o Fabiano estava morando numa kitnet, o Fabiano não tinha tido nenhum resultado expressivo, o Fabiano era só o cara que ficava estudando programação, que ficava programando, que ficava fazendo as doideiras dele nos códigos e tudo mais, mas não tinha resultado nenhum. Né? Não era visível. Para mim, era completamente nítido que eu estava evoluindo cada vez mais, porque eu tinha aquela sensação que eu falei agora há pouco. Cada projeto que eu fracassava, eu estava cada vez mais perto de atingir o resultado que eu queria chegar. Uhum. Isso, para mim, era muito claro, muito nítido, mas para as pessoas que estavam fora, não. Enfim, naquele momento, foi uma brincadeira, obviamente. Né? A gente estava ali, quem é que espera do nada você falar, vou ficar rico fazendo isso aqui? Claro que você está brincando, né? Pô, olha aqui onde você está morando. Olha a sua vida, né? Então, foi assim um tom de piada, brincadeira. E era uma tarde de domingo. Então, eu peguei ali, parei tudo que eu estava fazendo e fui desenvolver o site para poder vender aquele produto. E aí, isso no domingo. Quando foi na segunda-feira, rodou a primeira campanha. Eu fiz 7 vendas do produto. E o site estava pronto já? Eu fiz no domingo. Olha aí. Em algumas horas. Então. Eu já estava acostumado com aquilo ali, então para mim foi muito tranquilo fazer. E o site era extremamente feio. Tá? Tanto que depois que a gente explodiu, eu fui na contabilidade para fazer aquele processo todo de abrir empresa. Porque até então era completamente informal. Não tinha e-mail, não tinha nada. Eu fazia os meus projetos, eu vendia, não tinha nada. E aí a gente foi fazer a formalização do negócio ali, né? Que foi o negócio que realmente deu certo. E aí o contador falou, mas mostra aí teu site. Aí eu mostrei. É sério que você está vendendo com esse site aí? Eu falei, cara, o feio vende, né? Então, o que importa não é o site ser bonito, o que importa é que ele converte. Então, enfim, aí foi legal. E, cara, dali para frente, eu comecei a vender cada vez mais. Então, no primeiro dia eu fiz 7 vendas, no segundo 14, 15. E aí, quando eu fui ver, eu já estava vendendo, 100 por dia, 100 e poucos por dia. E aí, isso aí foi o início da minha jornada empreendendo, assim, de verdade, com funcionário, aquela coisa toda, abrindo empresa. E aí, ali mudou realmente toda a minha história. Então, é o que eu digo, né? Eu dediquei tempo pra caramba da minha vida apostando em coisas que eu acreditava, mas foi um estalo do nada, de uma situação, né, que eu estava preparado para aquilo ali. E também tem isso, né, que muitas das vezes as pessoas elas querem que as oportunidades apareçam o tempo todo, mas às vezes até aparece, só que ela não está preparada. E eu já estava me preparando para aquele momento há muito tempo. E eu só estava esperando, eu estava ali, e não estava só esperando, eu estava ali fazendo a coisa acontecer. E enquanto eu estava no processo, apareceu a oportunidade, eu não deixei passar, eu abracei. E eu não sei se vocês vão lembrar, eu falei que eu já estava há 1 ano e meio trabalhando num projeto. Naquele momento, aquele projeto, ele literalmente foi destruído para iniciar uma nova história, uma nova jornada. Vender a mangueira. Exatamente. Você concorda com a frase que eu vou te falar agora? Acho que eu já falei ela aqui em outras situações. Não existe sorte ou azar. O que existe é a pessoa que estar bem preparada para quando as oportunidades eu acredito plenamente nisso aí. Eu também. Quem é que falou? Acho que foi o Pizza também que falou, né? Quem? A sorte é a pessoa certa. Não sei se foi o Pizza ou se foi o Yuri, né? Não sei qual dos dois que falou, mas sorte falou. Você tá no momento certo, na hora certa? Seria isso? No momento certo, a pessoa certa no momento certo, fazendo a coisa certa. Aí ele falou, isso é a sorte. Eu acho que foi o Yuri. Eu também acho que foi o Yuri que falou isso, Yuri Rodrigues. É o corretor de imóveis. Né? Foi quem abriu o nosso podcast, foi o primeiro convidado. Deu sósia. Cadê? Eu acho que isso realmente é uma verdade, porque a questão de sorte, ela não adianta. Às vezes você pode tá
você tá tem uma puta oportunidade na sua frente, mas se você não estiver preparado, não adianta nada. Então, não vai poder aproveitar, e se você se oferecer, ainda vai se arrebentar. Exato. Porque não está preparado. Então, assim, você diria que você é um subproduto das coisas, não vou falar que não deram certos, que deram errado, de fracasso, não. Mas que você não completou o ciclo e que hoje foram essas coisas que te deram embasamento para você conseguir o que você tem hoje. É um subproduto daquelas coisas que não deram muito certo, que você... Estou quase chegando, Na verdade, o que você estava fazendo ali eram mini cursos, vamos dizer assim, sem saber... Se formando, professor de si mesmo. Sem saber, você estava se preparando, né? E uma coisa que eu ainda não tinha parado para pensar, e hoje você vive do que você vive, daqui a pouco o Fabinho vai perguntar, em função do que você tem de informação, do que você tem de preparo. Tipo, você nunca vai querer vender uma passagem para SpaceX. Não, você não tem nem contato com o que você trabalha com o que você tem. E aquilo que você tem, você usa a seu favor como suas ferramentas. É mais ou menos isso? Eu acho que, por exemplo, voltando ali um pouquinho do que você falou, que talvez as coisas que não deram tão certo, se foram essas coisas que fizeram com que hoje as coisas que deram certo fosse por consequência disso. É o que eu acredito, assim, completamente, porque eu acho que é do Michael Jordan, né, que ele diz em alguma das frases dele que para ele ser um dos melhores jogadores de basquete do mundo, ele precisou errar muitas cestas, enquanto muitos jogadores estavam dormindo, descansando, e ele não, estava treinando. Então, foi graças ao todo o fracasso, né, da jornada dele que ele se tornou um dos maiores jogadores de basquete. Então, eu acredito muito nisso, porque é impossível você fazer qualquer coisa na sua vida e você acertar de primeira. Não tem como. É impossível mesmo. É impossível. Você tem que viver as suas experiências, né? Eu acho que tudo tem um processo e você precisa passar pelo processo. E é até o que foi falado aqui anteriormente. Não tem como você fazer o download da cabeça de alguém e você internalizar aquilo ali e a partir daquilo ali você obter algum tipo de sucesso em qualquer coisa. Você precisa realmente passar, muitas das vezes, pelas suas próprias experiências e sentir na pele. E aí sim, a partir daquilo ali, você vai, né, evoluindo como pessoa, como profissional. E aí chega um momento que você percebe que tudo que você fez ao longo da sua jornada corroborou para você chegar onde você está. Não só questões financeiras, mas até realmente de como você é em termos de ser humano e como você enxerga as coisas na sua vida. É muito legal o Fabiano falar isso, porque é uma frase comum da maioria dos empreendedores que veio aqui. Sabe, e como eu falei, a gente é bem livre, né, no convite, né, Dudu, das pessoas que vêm aqui, porque a gente traz aqui quem fatura 1 milhão, a gente já trouxe aqui, né? Mas a gente traz aqui também, sem querer desmerecer o meu grande amigo Elidson, um abraço para você. Foi um dos melhores programas que a gente fez aqui, né? Nem me diga. Mas a gente traz aqui também um cara que é motorista de aplicativo, sabe? Porque para nós, explodir, sucesso, essas palavras, elas são um pouco abstratas. Elas não é uma coisa concreta. Mas uma coisa que todos vocês têm em comum, e todos vocês que eu digo, convidados, empreendedores, é a questão da persistência. Né? Elidson falou aqui durante o programa dele, assim, cara, e ele está escrevendo um livro para motoristas de aplicativo, porque ele falou, o maior desgaste é emocional, então o psicológico do cara que fica muito abalado. Então estou escrevendo um livro para ajudar o cara nesse sentido. E são poucos motoristas de aplicativo que têm essa visão, né? E ele está fazendo isso. E ele fala, né, numa das partes do programa, que assim, é muito fácil o cara parar de dormir. Apagar, por isso que a gente estava rindo tanto que eu apaguei aqui durante o programa, né? Durante o programa dele, a gente estava zoando, rindo, porque ele estava falando exatamente disso aí. E eu tenho um outro amigo que também trabalha com aplicativo de motorista, que diz que tipo assim, ele roda no centro da cidade. Ele fala que muitas das vezes já aconteceu muito dele não lembrar como que passou em alguns trechos da Vida Brasil, porque ele apagou e ele dirigiu apagado. Imagina, um cara pai de família, 2 filhas.
Eu não acredito nem que ele tenha dormido, mas assim, a concentração dele. Não, a mente perdeu, divaga, ela vai para algum outro lugar, a mente. Ele está no automático, né? Você está entendendo? Se houver alguma coisa que exija reflexo, talvez ele reaja. Mas se não tiver... Mas não vai ser tão rápido. Não tão rápido. Entendeu? Se for uma parada que exija muita habilidade, talvez ele sofra um acidente. Mas o que vocês todos, assim, independente da classe, do nível, do nicho, têm em comum é a consistência. Então, para a galera que está assistindo, fica aqui, ó, a dica, a recomendação. Quer empreender? Lição 01, não é? Lição número 1, persistência. Acreditar, como o Fabiano falou. Desculpa aí a vomitada. Como o Fabiano falou, queria saber onde estaria daqui a 5 anos e começou a fazer hoje. Isso, né, Fabiano? Exato. E aí, falando de hoje, Fabiano, eu queria que você contasse para nós um pouquinho da sua atividade inicial na internet. Você já falou, vendia produtos e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho da transição e o que você faz hoje na internet. Né? Qual é a sua atividade hoje no empreendedorismo em geral? Fala aí. Legal. Antes da gente entrar nisso aí, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é sobre a persistência, que isso é tão real na minha vida, principalmente, é que uma das frases que eu, inclusive, aprendi com o Conrado Adolfo também, é um cara que realmente eu aprendi muita coisa com ele, é que é impossível vencer alguém que não desiste nunca. Eu ganhei uma placa da minha equipe com essa frase. Não sei se chegou a ver a placa. Chegou a ver, foi quando a gente estava ali. A equipe me deu uma placa com essa frase, porque é uma frase que faz muito sentido e sempre fez muito sentido na minha vida. Que é impossível vencer alguém que não desiste nunca. Então, se você não desistir, cara... Isso é bom, muito legal. Então, é uma frase que eu poderia ter deixado para o final, mas como você falou aí sobre a questão da consistência, e você realmente... Né? Agora, tem um detalhe importante, né? Você não pode persistir em algo que já é comprovado que não vai te levar a algum lugar, né? Cara, não adianta bater cabeça, né? É o que a gente normalmente fala aqui no Rio de Janeiro. Cara, tá batendo cabeça nisso aí. Você não pode bater cabeça, entendeu? Você tem que saber o que você está fazendo. Então, você tem que ser persistente nas coisas que você acredita. Não é em qualquer coisa. Mas eu sou persistente fazendo uma coisa que é completamente aleatória. Aí, cara, infelizmente, você vai perder muito tempo. Não vou dizer que você vai perder tempo, mas você vai ter um belo de um aprendizado de que aquilo ali não valeu a pena. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Mas, uma vez que você sabe o que você está fazendo, cara, não tem nada que faça alguém que não desiste nunca parar. Entendeu? Você vai chegar. É inevitável, entendeu? Então... É isso que eu queria falar, aproveitando o gancho aí da persistência. E sobre enfim, eu trabalhei durante um bom tempo com o e-commerce, né? E ao longo dessa jornada, ali de 2022 para 2023, né? Na verdade, desse ano, eu tomei algumas decisões na minha vida onde eu não queria mais trabalhar com produto físico, não porque é ruim, tá, pessoal? É simplesmente porque eu tive algumas mudanças assim até de evolutivas, vamos dizer assim, onde muita coisa já não fazia tanto sentido para mim e eu estava perdendo um pouco do que eu queria realmente como ser humano, né? E até o que a gente falou aqui logo no comecinho é que vai ter gente que vai obter determinado sucesso financeiro, mas na verdade não era aquilo que ele queria. O que ele queria era só ter paz. Ele queria estar ali na beira de um lago pescando. E, cara, é assim que eu me vejo. Eu acho que dinheiro é legal, tudo mais, aquela coisa, mas eu acho que a paz, você deitar no seu travesseiro, você dormir, ter uma boa noite de sono, você realmente estar bem consigo mesmo e saber que está tudo bem, isso não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague isso aí. Então, durante toda essa loucura de trabalhar muito e tudo mais, eu acabei realmente colocando, né, na balança até que ponto aquilo tudo ali estava realmente sendo produtivo para o Fabiano, pessoa, né? Então, eram muitas horas de trabalho, era muita dedicação, e eu realmente percebi que aquilo ali me consumia tempo demais. Então, eu abri mão de muitas coisas para recomeçar em
em outras coisas que eu achava que realmente fazia mais sentido para o que eu queria, para o estilo de vida que eu queria, que era estar mais em casa, né? Realmente ter uma equipe mais enxuta, né? Realmente ter um negócio ali que fosse mais tecnológico do que operacional, né? Porque o negócio que a gente tinha ali era bastante operacional, a gente tinha galpão, tinha muitas pessoas na equipe, tinha muita demanda realmente operacional, e aquilo ali realmente era um desgaste muito grande para mim, e aí eu realmente tomei algumas decisões. E aí, no início desse ano, né, eu tinha um projeto que já estava há algum tempo já sendo mentalizado. Né? Eu não tinha nada de código, mas eu já estava mentalizando ele há algum tempo, que era trabalhar especificamente com infoprodutos, que são produtos que são vendidos na internet sem que tenham um entregável físico. Né? Isso pode ser um curso, pode ser, sei lá, você é um professor de violão, de guitarra, qualquer coisa, você pode produzir um conteúdo e vender ele como se fosse realmente um curso que você dá né, nas escolas e tudo mais. Então, eu desenvolvi uma plataforma, né, que é a FornePay, que é uma plataforma que a gente processa pagamentos para infoprodutos, né, basicamente. Então, esse é o modelo de negócio que a gente trabalha hoje, processando pagamentos para infoprodutos, mas não é porque produto físico é ruim, não. É simplesmente uma questão de escolhas. Né? Hoje eu escolhi trabalhar com produtos que não são físicos, basicamente. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o infoproduto, e aí puxando mesmo a sardinha para essa brasa, ele tem uma escalabilidade muito maior do que o produto físico. Né? Tem. Assim, a logística de entrega de um produto físico ela é muito grande, dependendo do tamanho, do volume do produto. Né? Exato. Por exemplo, entregar, sei lá, uma caixa de som, tá entendendo? Aí você vender 3.000 caixas de som para o cara entregar um trem, tá entendendo? O cara não é a mesma coisa que entregar 3.000 cartas. Exato. Né? O cara entregar 3.000, sei lá, urso de pelúcia de 1,80 por 3 e... Exato. Tá entendendo? Imagina, vender 4.000 unidades disso e entregar isso pelo Brasil inteiro, a logística que é para entregar isso. Exatamente. E assim, dá pra gente colocar um exemplo bem tranquilo aqui das pessoas entenderem. Vamos pegar o seguinte. A gente vai vender essa caneca aqui agora. Alguém comprou, em qualquer lugar do Brasil, alguém comprou essa caneca. Sei lá, vamos supor que seja pro Nordeste. Cara, eu vou pegar essa caneca, eu vou embalar, Aí, beleza, vou embalar. Aí vamos supor que são antes das 2 horas da tarde. Cara, eu vou embalar isso aqui vai pro correio, sei lá, até 5 horas da tarde. Isso só vai ser postado no dia seguinte, né? Só vai seguir o fluxo no dia seguinte. Aí, do dia seguinte até o momento que chega na casa do cliente, a gente está aqui na região sudeste, isso vai levar em torno de uns 8 dias, basicamente, para a pessoa receber essa caneca. Agora, eu vou dar um exemplo de um infoproduto. Cara, eu vendo um curso, né, que ensina a fazer estampa em canecas, né? Vai ensinar você a printar esse desenho aqui na caneca para você vender na sua cidade ou até vender fisicamente. Mas eu não estou te vendendo a caneca, estou te vendendo o como fazer a estampa dessa caneca. Eu vou gravar esse conteúdo, né, num estúdio como esse. Vou gravar esse conteúdo. Sei lá, vamos supor que eu leve 2 dias gravando esse conteúdo. Gravei o conteúdo. Eu vou compilar esse conteúdo num vídeo e vou publicar numa plataforma como a FornePay, por exemplo. E aí o Fábio, ele mora lá no Amapá. Ele comprou, ele quer abrir uma empresa de estampa em canecas, ele comprou meu curso. Sabe quando que ele vai receber meu conteúdo? Agora, imediatamente. Então, essa é a grande diferença, né, do produto físico pro produto digital, quando a gente fala, né, inclusive de experiência do consumidor. Porque é extremamente frustrante você comprar alguma coisa na internet e você esperar dias para receber. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e elas querem as coisas para ontem. Então, a era da informação, né, que é a era que a gente vive, a era da informação, ela é muito em cima disso. Então, hoje, o modelo de negócio que a gente trabalha, ele consegue destruir vários problemas que a gente tinha na operação de produto físico. E um deles, por exemplo, a experiência, né, do usuário, a experiência do cliente, do consumidor, e a questão da lucratividade também, porque para essa caneca chegar lá no Nordeste, tem todo um custo de embalagem, produção, galpão para armazenar, pessoas e tudo mais.
para eu produzir o curso, o conteúdo disso aqui, cara, eu vou precisar de um computador, uma câmera e acabou. É esse o curso. E eu produzi uma única vez. Eu posso vender 10 mil vezes, é um único arquivo, uma única coisa. Agora, se for caneca, não. São 10 mil canecas. Físicas, né? Físicas e que tem um processo logístico, aquela coisa toda. Então, existem várias diferenças. Ambos modelos de negócio são muito bons, né? Não é porque hoje eu faço o infoproduto que o produto físico seja ruim. Não, pelo contrário. Eu tenho alguns outros negócios que têm produto físico envolvido e são negócios bem interessantes aí. Mesmo porque, desculpa, Pode falar. para você vender um curso para a pessoa estampar a caneca, é porque ela pensa em vender a caneca. Exato. Então, e ela pode vender pela internet pela também. internet. Exato, com Então, certeza. assim, o ciclo se fecha. Exato. Você tem toda a razão. E aqui, né, só pra galera, se você chegou agora, né, no vídeo, não sabe do que tá se falando, a gente tá falando com uma fera aqui que, né, conhece o melhor dos dois mundos. Então, vendeu muito produto físico, né? Falou da Mangueira aqui, contou a história bem legal. E agora tá vendendo um infoproduto. Então, conhece bem a diferença, os prós e os contras de cada um deles. Né? Fabiano, a gente tá caminhando no final do programa, cara. É sempre... Quando começa é estranho, sério? depois... Tem certeza? Pô, mas tem uns 10 minutos de programa, não? Não, já tem um tempinho já. Tem mais? A gente tá caminhando no final do programa. E eu queria, cara, assim... exatamente isso. Infoproduto, produto físico. Acabei de falar com a galera que a gente está com uma fera aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de pró e contra de cada um desses dois mundos, sabe? Pro cara, o cara que está assistindo, ele está assim, cara, vou pro infoproduto, vou pro produto físico. Aqui na cidade, sabe assim? Porque produto físico começa local, começa devagar, começa a ver com um primo. Olha aí o que eu faço, né? E o infoproduto não, já é para começar a nível Brasil, pelo menos na minha cabeça. A nível Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dos prós e contras desses dois mundos, assim. Legal. Eu acho que a gente até falou um pouquinho aqui já, de alguns, né? Que, por exemplo, a questão logística, ela é um ponto complicado do produto físico. Você precisa de logística, armazenagem e tudo mais. Mas, assim, não é por isso que o infoproduto, ele é 100% bom, assim, com relação ao produto físico. No infoproduto, geralmente, tem o problema da percepção de valor. As pessoas, elas, como não é tangível, ela tem um pouco de dificuldade de perceber o valor que aquilo ali tem. Então, eu acho que isso é uma coisa negativa, né, do infoproduto, né? Você vai vender algo que são bits. Tá ali trafegando em dados na internet. Só que não é físico, né? Então, eu acho que essa é um ponto que gera uma certa diferença e que é um ponto negativo para o infoproduto. Mas, tratando-se de... Se a gente for colocar numa balança, por exemplo, acho que o infoproduto ele tem muito mais benefícios do que o produto físico, principalmente para quem está começando, que tem talvez pouca verba, né? Porque no produto físico você vai precisar ter estoque, ou então, se você não tiver estoque, você vai precisar fabricar o produto, dependendo do que você vai vender. Você vai ter que armazenar, você vai ter que ter o deslocamento, né, para você fazer a entrega daquele produto, se a pessoa não for buscar na sua casa e tudo mais. E o infoproduto, basicamente, se você tiver uma boa ideia de alguma coisa que você é bom, né, sei lá, você sabe cantar, cara, sei lá, ensina as pessoas a cantarem. Eu não sei se cantar seria um bom exemplo, mas, sei lá, você sabe fazer crochê, cara, faz um curso de crochê e vende. Cara, muita gente compra curso de crochê na internet. Conheço algumas pessoas que trabalham nesse ramo e vendem muito, muito mesmo. Por exemplo, eu tenho alguns amigos também que trabalham no ramo de massagem. Eles têm profissionais de massagem e eles têm lá os cursos de massagem, né, para massagem relaxante. Tem vários tipos de massagem, na realidade. E eles, cara, são, assim, eles já fizeram mais de 300 mil vendas na internet só desses. É muita coisa mesmo. E sabe o que eu acho legal no Fabiano? Que apesar de trabalhar... Quantos anos já na internet, Fabiano? 11, 12? Que eu fiz a conta rapidinho aqui. Trabalhar na internet, acho que eu comecei mesmo em 2012. Então, estamos falando de 11 anos. Né? 11. 22, 23. Estamos falando de 11 anos. É um cara que pouco se mostra nas redes sociais. Né? É um cara que pouco... Não é o cara dos stories todo dia. E aí, galera, estamos aqui, né? Até pelo temperamento. A gente já falou disso um pouquinho no início do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Assim, ó... Por que não... Entendeu? E legal, tudo bem ser assim, sabe?
Por que você não é o cara das... Porque normalmente o cara que vende na internet, trabalha com a internet todo dia, e é o cara que vai estar aqui todo dia. Fala, galera, estamos começando as operações aqui, e para você que quer aprender também, não sei o que, o cara que vende infoproduto, tá entendendo? Uhum. É normal que você tendesse para esse lado. Uhum. E por que o Fabiano é um cara mais, não, deixa meu Instagram ali, deixa quietinho ali, deixa eu trabalhando para cá e pá. Boa. Assim, eu vejo que é porque as pessoas elas confundem também a internet. O marketing digital, ele é um meio, né? Ele é um meio. E dentro desse meio existem várias profissões, existem várias categorias ali. Então tem o dropship, tem o infoproduto, tem o PLR, tem você ser influencer e vender ali publicidade. Uhum. Tem vários meios. Os meios ao qual eu me envolvi, que no caso era a venda de produto, né, com estoque próprio, a gente nem fazia dropship, né? O dropship que eu fiz foi na época da linha íntima. E depois o infoproduto, são meios que não tem necessidade nenhuma de eu aparecer, nem expor e tudo mais. Então, é muito por conta disso. E também eu acho que pelo temperamento também, né? Que você falou aqui também. Eu sou um cara que eu sou muito mais reservado, não gosto muito de ficar ali aparecendo, toda hora falando e tudo mais. Em dado momento, eu fiz um pouco disso, mas eu realmente estava ali tentando mostrar um pouco do que eu fazia, dos conteúdos que eu estudava também, que eu estudei bastante sobre tráfego. Não, essa vai ser a minha última pergunta sobre isso aí. Então, eu passei bastante tempo ali. Como eu trabalhei com venda na internet, então eu tive que aprender bastante sobre tráfego. Então, galera, só para fazer um parênteses aqui, tráfego não é tráfico. Tráfego não, é uma história por trás. Não, eu ia né, perguntar como é que é o lado obscuro lá de Itaguaí, como é que tá o movimento, tá na boca, lá, sei o que, sacanagem. É parecido com o negócio do programa, né? É isso aí. É só realmente uma palavra que parece outra, mas na verdade não. Tráfego é só quando você leva pessoas para um site. É tráfego, de trafegar. Tá? Em inglês é a mesma palavra, traffic. É, isso aí. Então, já até me perdi. O que eu tava falando? Ajuda aí, Dudu. O quê? O que ele tava falando? A respeito da tua pergunta, né? Se gosta de se expor. É verdade. Se não gosta de se expor. Enfim, mas resumindo, é basicamente isso aí. Eu acho que... Você tem vários meios, né? Você tem vários meios de trabalhar. Alguns têm necessidade, outros não. Por exemplo, a galera do influencer, coitado deles, porque realmente precisa estar... Faça chuva, faça sol... Tá bem ou tá mal, tem que estar ali de sorrisão, mostrando ali realmente que tem uma vida boa e tudo mais. Muitas das vezes é uma pessoa até depressiva, mas que precisa estar ali. E tá tudo bem, tá? São negócios, né? Cada um sabe o lugar que quer trabalhar. Eu, particularmente, é um segmento que não é interessante para mim, não me atrai. De repente, pelo meu temperamento, enfim, pela forma que eu gosto de conduzir minha vida, é um pouco mais de boa, assim. Reservado, né? Exato. E assim, quer fazer mais alguma pergunta, Dudu? Eu vou fazer a última pergunta. Eu queria agora. só citar, por exemplo, mais um exemplo com relação ao infoproduto. É que, por exemplo, eu vendia um guia de como pescar robalos. Eu sou um cara que adoro pescar e aí um dos peixes que eu gostava bastante de pescar é robalo. Aqui na região que a gente mora tem bastante aqui nas praias. Então, eu fiz um conteúdo, né? Obviamente, não foi eu que escrevi, né? Eu paguei uma pessoa para escrever e dei dicas também das experiências que eu tive, pegamos experiências de outras pessoas também, fizemos um e-book e a gente vendeu bastante. E aí você vai pensar, cara, quem é que escreve um e-book ensinando a pescar robalo? É o mesmo cara que foi vender mangueira. E funciona as técnicas lá do robalo? Tem que funcionar, não pode vender o que não... Aí eu escrevi e li para você pescar melhor, pô. Ele mesmo escreveu, né? Exatamente. Você me falou da pergunta, né? Eu sempre gosto de falar isso, de perguntar isso. Como é que você vê a sua empresa para os próximos anos? Porque você é um cara novo. Você tem o quê? 33? 30 anos. 30 anos de idade. Ainda dei 3 anos a mais para ele. Você é um cara novo, né? É aquela pessoa que não consegue ficar naquele lugar comum, né? A impressão que me dá de você é essa. Daqui a pouco, mesmo você faturando, você vai querer alguma coisa nova. E essa modalidade de venda que você tem hoje,
você acha que a tendência dela é crescer mais dentro da sua empresa? Ou você acha que já está próximo de saturar, porque outros também estão vendendo? E se é esse o caso, você já tem um plano B, você já pensa em fazer alguma outra coisa em paralelo? Boa, ótima pergunta. Maravilha. Então, a internet como um todo, ela é muito nova, né? Então, cara, acho que falar de saturar é um negócio muito precoce, né? Quando a gente fala de internet, né? Eu acho assim que a gente vive várias ondas, né? Na internet ela tem muito disso. Então, a gente teve a onda do dropshipping, a gente teve a onda dos infoprodutos, do PLR, aquela coisa toda. Mas uma coisa é fato, quem vende coisas que funcionam e que realmente agregam valor na vida das pessoas, isso nunca vai acabar. E o infoproduto, na minha opinião, é uma das coisas que realmente vai cada vez aumentar, porque eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas as pessoas elas estão cada vez ficando mais, como é que eu posso dizer? Elas não querem se socializar mais fisicamente, vamos dizer assim. As pessoas estão, né? Exatamente, elas não querem. O contato parece que ele tem diminuído cada vez mais. Sim. As pessoas elas estão se tornando pessoas ali que a comunicação ela é inteiramente através de telas. Uhum. Isso faz com que o conteúdo consumido não seja mais tão físico assim e seja realmente virtual. E as pessoas vão se adaptando ao longo do tempo a isso, como já... Cara, eu, por exemplo, eu não lembro a última vez que eu fiz um curso presencial. A maioria é tudo online e tudo que eu faço é na internet. Então, eu acho que não vejo assim... Não consigo prever quando, por exemplo, o infoproduto pararia de ser comercializado. É uma coisa que eu não consigo enxergar. Então você vê um mercado ainda em expansão. Em expansão e não vejo assim... altamente consolidado e praticamente... Eu não quero dizer eterno, porque eterno é muito longe. É muito tempo, sim. Mas é como eu falei, são ondas. E hoje, o que eu vejo é que a gente está vivendo a onda da inteligência artificial. Então, isso facilita as pessoas criarem mais conteúdos utilizando a inteligência artificial para conhecer seus públicos e tudo mais, até para poder criar melhores conteúdos, né? Porque hoje, cara, praticamente, antes da gente começar o programa aqui, a gente estava conversando sobre algumas coisas relacionadas a isso. E, às vezes, você quer, por exemplo, dar um auxílio a alguém de alguma coisa... Você bota alguns comandos ali numa inteligência artificial, ela te traz um resumo de várias pessoas que falaram sobre aquele assunto. Isso. E te dá um negócio mais apurado. Claro, não tem como confiar 100% naquilo ali, né? Então, mas ele te dá uma base que você jamais teria acesso se você não estivesse conversando com várias pessoas sobre aquele assunto. Ela consegue fazer uma curadoria daquele conteúdo e te trazer a melhor informação possível baseada naqueles termos que você utilizou. Então, hoje, a inteligência artificial é um negócio que está em ascensão, né? E eu vejo que vai potencializar ainda mais o mercado de infoprodutos. Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que não vejo assim, um fim para o infoproduto. Pelo contrário, eu acho que a gente está só no começo. Então, você não tem mais nada assim, em paralelo que você pense em fazer? A evolução que a gente tem do nosso mercado, do nosso negócio, é sair simplesmente do processamento de pagamento para ir para o mercado de banking, né? Que aí é realmente fazer uma operação mais completa com relação a não só recebimento de pagamentos de infoprodutos, mas também todo o gerenciamento ali, tendo uma conta bancária, emitindo cartão de crédito e tudo mais. Esse é o nosso... Ele falou, logo no início da fala dele, não porque as pessoas estão cada vez vivendo mais inclusas, né? As pessoas não querem mais interação. Estou tentando lembrar o nome do filme aqui do Sylvester Stallone, que ele é congelado, o personagem dele é congelado, aí ele vai aparecer descongelado para prender um bandido vivido por aquele ator, não vou lembrar. E, do nada, lá mostra, por exemplo, como é que é o sexo. O cara bota um capacete aqui, o outro bota ali, deita cada um numa cama, e aconteceu lá, e depois... É mesmo? Rapaz, será que isso vai para aí, velho? É uma coisa muito esquisita, né? Eu não sei se eu estou muito arcaico, se eu estou muito jurássico. Será, Fabinho? Não é o Demolidor, o filme?
Eu não tenho certeza, não. O que apareceu aqui para mim foi esse. É por isso que eu disse que eu não sei se isso é muito bom, né? Porque realmente é um negócio que é complicado. De vez em quando, eu falo assim, cara, eu quero pensar um pouquinho nos próximos 10 anos. Mas a quantidade de variáveis e de possibilidades, ela é tão grande que eu não consigo nem começar a organizar as ideias. Não, hoje o processo evolutivo ele é muito diferente a, sei lá, 30 anos atrás. Você pega 5 anos do mundo hoje, ele evolui diferente do que evoluía em 5 anos a 30 anos atrás. Mas eu não sei, né? Assim, eu não sei o rumo. Antigamente, talvez você conseguisse até fazer uma previsão. Né? Por exemplo, a televisão, onde vai estar? Vai estar mais ou menos por aqui. Hoje, não. Você não consegue, porque assim, as coisas estão muito... Não é que são complexas, elas estão diversificadas demais. E você não sabe qual é o ramo que vai isso. Entendeu? Vai ganhar a linha da história. A inteligência artificial, eu lembro que eu fiz inteligência artificial quando eu fiz o meu mestrado lá na COP, já se falava disso, né? Eu fiz o mestrado em engenharia nuclear, porque a inteligência artificial é aquele negócio do comando, né? A engenharia nuclear tem aqueles fatores de segurança. Foi a instituição que mais evoluiu em termos de segurança, exatamente porque um acidente nuclear é uma coisa que impacta demais. Né? Então, a gente estudou um pouco de inteligência artificial. Cara, isso tem mais de 20 anos, sei lá, alguma coisa do tipo. Né? Então, a coisa já era assim meio assustadora. Eu nunca na minha cabeça passou, né, que isso ia se traduzir nessa funcionalidade que a gente tem hoje. Exato. Assim, só abrindo um parênteses, falar de IA, eu conheço algumas, né? Eu até mexo com algumas e algumas me impressionam, sobretudo a de geração de imagem. Mas eu já vi culto transmitido, culto completo, pela inteligência artificial. Um culto. Ela gerou um pastor artificial, tudo artificial. Entende como você não consegue, assim... E a mensagem, tá? A impressão que está cada vez mais assim, mais perto do filme Matrix, filho. A impressão que eu tenho... Eu não sei quem foi que falou, eu vi falando que a inteligência artificial crescendo do jeito que está, a humanidade não tem mais 10 anos. Não sei se é uma previsão também assim, né? Mas... É por conta dos perigos mesmo que ela proporciona. Assim, eu posso dar até um exemplo. Tem um documentário na Netflix que fala... É um documentário especificamente sobre inteligência artificial. E aí, no começo do documentário, fala lá sobre um robozinho, que ele é um robô que os caras estão fazendo lá nos Estados Unidos, que ele vai na frente da tropa, né, ali que vai... enfim, vai interceptar alguma coisa e tal, e ele faz todo o vasculhamento da área lá, e né? tudo mais, antes dos soldados chegarem lá, porque existia um índice muito alto de morte dos soldados. É o batedor, né? Exato. O batedor, o cara que vai lá na frente. Então isso iria reduzir em X% lá a quantidade de mortes, né, em combate. Basicamente, a inteligência artificial fazendo todo esse mapeamento, detectando bombas e esse tipo de coisa. E aí, depois, pro finalzinho desse documentário, eles falam, por exemplo, de 2 americanos que eles publicaram numa revista científica. Isso foi para lá na Casa Branca, que, cara, eles fizeram um negócio que assim, é surreal de perigoso e que, tipo assim, tomou uma proporção absurda graças à inteligência artificial. E é nisso que está o perigo da inteligência artificial, que é o quê? Eles pegaram uma molécula, alguma coisa assim, que era maléfica à saúde, né, humana, e eles deram um comando para a inteligência artificial e no comando estava basicamente assim, cara, pegue esses dados e me traga os piores cenários possíveis a partir desses dados. Então, tipo assim, era, sei lá, vamos botar aqui para ficar fácil das pessoas entenderem. Vamos supor que é uma bactéria que faz mal para o ser humano. Cancerígena. Então, eles pegaram uma inteligência artificial para gerar diversas variações daquele vírus ali e de forma negativa, não de forma positiva. Então, aquilo ali deu mais de, cara, nem sei quanto, mais de 1000 cenários possíveis que poderiam, que eram prejudiciais aos seres humanos. Então, aí você imagina esse tipo de coisa
esse tipo de coisa nas mãos erradas. Então, e assim, não precisa ser nem... Eu não vou ficar citando o nome de líder, de presidente de lá ou de cá, porque senão as pessoas acham que a gente está tomando partido. Mas pode ser de um cara maluco mesmo. Sim. Psicótico. Isso aí. O cara que é psicótico, ele mata sem sentir, não é isso? Ele não tem sentimento. Imagina, Deus me livre guarde, um cara desse ganha essa tecnologia, porque tá tudo aí. Exato. E começa a desenvolver isso. Exato. E é o tipo de coisa que a gente não está preparado para isso, né? Foca nele. Tá vencendo. Ele tá começando a abrir a boca aqui. Que são as armas biológicas. A gente não está preparado para isso. Isso, né? Não precisa ir muito longe. Uma bactéria com alta resistência a antibiótico. Exato. Você não consegue evoluir, fazer antibióticos cada vez mais potentes na mesma velocidade que um cara desse consegue produzir Exato. Então, assim, eu não consigo, é por isso que eu falo, as coisas estão assim com muitas possibilidades, porque a tecnologia te favorece, te traz isso, né? E você precisa cada vez menos conhecimento, a coisa é cada vez mais intuitiva para você operar isso. Uhum. Isso pode ser um perigo imenso. Mas não vamos falar disso agora, não, porque ainda temos o podcast #999, né? Tem que dar tempo para fazer o... Com certeza, com certeza. Eu tenho a última pergunta, a gente está caminhando para o final, mas eu só vou fazer ela porque eu conheço a generosidade desse cara. No início do programa ele citou um cara, falou, né, que pediu uma oportunidade, aí teve uma porta fechada e depois de um tempo o cara perguntou, como você faz isso? Né? Uhum. E aí ele falou, eu engoli meu orgulho e falei, cara, eu faço isso assim, assado. Uhum. Né? Eu trabalhei com o Fabiano e conheço a generosidade dele, porque eu já fiz 1 milhão de perguntas, levantava da minha cadeira, ia até a cadeira dele, Fabiano, socorro. E ele não, parava o que ele estava fazendo e me mostrava, né? Não era assim que funcionava. Uhum. E recentemente, não tem muito tempo, não tem um mês ou um mês e meio, sei lá, eu liguei para ele, Fabiano, preciso de uma ajuda específica nisso aqui, lembra? Uhum. E ele parou o que estava fazendo. Não, Fábio, eu não posso te atender agora, posso te atender tal hora. Não foi assim? Sim. E aí, no momento exato, eu liguei para ele, ele parou o que estava fazendo e ficou conversando comigo ali durante 1 hora, passando conhecimento de forma gratuita, sabe? Não só o conhecimento, mas gastando o tempo dele comigo. Então, só uma pessoa generosa consegue fazer isso. É por isso que eu vou fazer essa pergunta, tá? Eu queria que você desse, assim, 1 ou 2, não sei quantas, aí a tua generosidade que vai medir. Dica rápida, mais rápida, de tráfego. A gente estava falando de tráfego aqui, né? Uhum. E hoje é uma realidade na vida de qualquer empreendedor. Uhum. Seja o cara quer aparecer, seja o cara não quer aparecer. Certo. De tráfego. Assim, ó. Gente, Caminho das Pedras, vou dar 2 dicas. É por aqui, ó. Pá, pum, tchau. Beijo. É isso aí. Eu posso, acho que, dar 2 conceitos aqui que vão facilitar você entender e, a partir disso, cara, entendendo, você consegue desbravar. Primeiro, entender como cada plataforma de anúncio funciona. Esse é o ponto primordial, porque eu vejo muita gente queimando dinheiro nas plataformas, por exemplo, Facebook Ads, dando tiro para tudo quanto é lado. Primeiro, você tem que entender. Tráfego, tiro. Tá ficando meio estranho esse negócio aqui, né? Passa alguém ali e ouve só isso. Se for policial, já vem com a mão na arma. Né? Tá ficando meio estranho isso aqui. Mas, cara, por exemplo, eu consegui realmente ter resultado no Facebook, que foi uma plataforma que eu trabalhei bastante, foi quando eu entendi como ele funcionava. E o Facebook Ads, por exemplo, ele trabalha através de um leilão. Né? Então, eu só consegui ter os melhores resultados quando eu entendi como o leilão do Facebook funcionava. Então, cara, tudo que você vai colocar à mão... Eu não estudei engenharia, não estudei nada disso, mas, cara, uma coisa que eu aprendi, assim, na raça... é que, cara, tudo que você vai aprender, não aprenda na superfície. Entende o conceito por trás, que é baseado no conceito que você entende como aquilo ali foi construído, como aquilo ali foi feito, e a partir disso, cara, não tem como você não desvendar tudo que está ali por trás daquela situação. Então, eu acho que é um pouco disso. Você entendeu como as coisas funcionam. Entendeu, cara? Segundo passo. Cara, lê a documentação. Uma coisa está dentro da outra, né? Você entender e colocar em prática exatamente o que está ali. Então, assim, é porque tem muita gente que acha que é mágica, né? E não é.
Não é só marcar o li e concordo, né? Não de fato. Exato. Você tem que entender como funciona e colocar aquilo ali realmente para funcionar da forma que está ali na documentação. Eu acho que isso é o que importa. Se eu não me engano, é o Liciel. Liciel é um engenheiro eletrônico, se eu não me engano. Ele é daquela galera da gravação. Ele é dono de estúdio, só que ele fabrica os compressores, todos os equipamentos. E ele falou assim, cara, você não consegue fazer nada sem ler o manual de instruções. Uhum. Tem uma, basicamente o que ele está falando é, cara, leia o manual de instruções para você ver como é que funciona. Exato. Se você não parar de se dedicar, aquilo que a gente sempre fala, se dedicar para ler e aprender, não vai dar certo. É isso aí. E aí, só mais um adendo aqui, aproveitar essa questão de realmente você entender como funciona e também entender, cara, o que você está fazendo, né? Você está vendendo o quê? Sei lá, está vendendo um serviço, um curso, seja lá o que for. Cara, baseado no que você está vendendo, tem que ver se o que você está vendendo tem sinergia do como você está vendendo. Então, sei lá, se você não adianta você vender um curso de bateria e no teu anúncio ter uma guitarra. Então, você tem que entender o que você está vendendo e para quem você está vendendo. E aí, a partir disso, como a plataforma funciona, né? Cara, aí você casou tudo e já era. Melhor dos dois mundos. Exato. E aí, por exemplo, na documentação, falando aqui já do Facebook, é justamente isso que está escrito lá. Porque no leilão do Facebook são 3 variáveis. Então, uma é o leilão, é o lance que você dá para anunciar, a qualidade do teu anúncio e a probabilidade de conversão. Ou seja, o quão bom aquilo que você está vendendo é para a audiência que você está tentando vender. Então, é justamente isso que eu falei. E eu só foi possível descobrir isso quando eu li a documentação e entendi como funcionava. Então é isso, é entender como funciona e saber para quem você está vendendo e como você está vendendo, se faz sentido ou não. Fabiano é o cara que eu conheço que mais sabe de tráfego. Tráfego, né? Com G. O Facebook ainda é uma boa ferramenta de venda ainda? Pra mim é sim. Ainda é a melhor? A maior, para mim é. Eu acho que não perde para o Google, né? Eu acho que o Google ainda... Ou não? Depende. Ou não, Google... Depende do eu acho produto? que assim, depende, porque a gente trata isso como níveis de consciência. No Google, quem vai anunciar no Google, a gente falando aqui da rede de pesquisa, por exemplo, quando está no fundo de funil, né, que a gente chama, que é a pessoa que já tem consciência do problema que ela tem e ela está buscando a solução. Isso. E o Facebook é mais para topo de funil. São pessoas que não fazem ideia do que elas vão ver ali nos anúncios, mas é alguma coisa que vai chamar a atenção dela e ela vai querer comprar. Isso. Então, pega as pessoas em níveis de consciência diferentes. Mas ambas são super importantes. Uma você vai impactar numa rede e outra você vai impactar em outra rede. Entendi. Entendeu? Legal. Show de bola. Abriu outro podcast aqui, não abriu? Um outro? Eu tô com um monte de ideia aqui. Será que ele vem aqui semana que vem de novo? Vamos lá, vamos mandar outro e-mail, outro convite, quem sabe. É isso aí. Bom, é aquilo, né, galera? Vocês já sabem, nosso programa está caminhando, para o final. O sono tá batendo, né? Tá batendo, né? Rapaz, a Losartana tá fazendo efeito. Já fez efeito no meio do programa, tá fazendo agora no fim do programa também. Mas é isso aí, Dudu, considerações, o que você achou? O programa do Fabiano? Cara, um programa muito legal, que abre muito as expectativas de quem estiver assistindo aí. Muita informação. Se você prestou bastante atenção no programa, você vai ver, cara, cada preciosidade que saiu da boca desse menino. É isso aí. Entende? Se você... É o famoso, né? Jogar pérolas. Se você estiver no lugar certo, ouvindo o que ele falou, eu tenho certeza que o que você trouxe aqui pra gente vai transformar muitas pessoas, muitas vidas, que é a nossa missão, né? A gente se preocupa muito de fazer, não é fazer um mundo melhor, né? Assim, a gente tem essa vontade, mas a gente quer começar com uma pessoa só. Uma pessoa assistiu isso aqui, essa pessoa transformou, cara, já está valendo a pena. É isso. Né? Só que é aquilo que vocês mesmo, nós aqui vendemos, e você principalmente, a informática ela não tem fronteira. A fronteira é o mundo.
Né? O cara lá no Japão está ouvindo o que você falou, né? Em qualquer lugar do mundo. Então a gente sabe que não vai alcançar uma só pessoa. Então, se você realmente está assistindo a gente até agora, tem muita coisa boa nesse programa, tem muita forma de startar alguma coisa com o programa, com as informações que você trouxe. Parabéns. Legal. As portas estão sempre abertas aí, Fabiano. Obrigado. Show de bola. E você, Fabiano, o microfone está contigo. Quero que você fale aí como é que a galera pode te encontrar, se você tem esse intuito, tá? O microfone está contigo aí. Legal. Bom, primeiramente agradecer mais uma vez aí o convite. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho de conhecimento. Eu espero que, se uma pessoa aqui conseguir realmente colocar em prática alguma coisa que a gente falou aqui e ter que seja 1% de avanço, acho que já é suficiente para a gente ficar feliz com o resultado. Então, só agradecer mesmo, agradecer realmente aos meus familiares, pessoas que estiveram comigo esse tempo todo aí, me aturando, que não é fácil lidar com o empreendedor. É um cara que realmente é persistente. Quem está do lado tem que ter realmente muito sangue no olho. Então, agradecer aí minha esposa, minha filha. E obrigado aí ao Fábio pelo convite mais uma vez. E estamos juntos. Se quiser marcar mais um aí, a gente pode falar de outros assuntos também. É isso aí. Arrebentou, irmão. A menina, a bebê é Ana Laura? Isso. Ana Laura? Isso. Quero mandar um beijo especial aqui para Bianca e para Ana Laura. Conheço essas duas pessoas. Bianca é mais velha? Tem quantos anos? Minha esposa. A Bianca é a esposa. Então não quero mais saber a idade. Quero mandar um beijo aqui especial para Bianca e para Ana Laura. Eu conheço essas duas feras que acompanham essa fera aí. E é uma família realmente Elas especial. trabalham contigo? Que eu amo muito. Sua esposa trabalha com você hoje? Hoje não mais, mas na época de Fornilog ela trabalhava. Eu ia te perguntar uma coisa. É Bulldog? É isso que você... Bull Up. Bull Up. O que é Bull Up? Eu ia te perguntar. Era o nosso software de gestão. Mas ele... Ah, tá. É o nome do software. Do software de gestão. Pensei, cara, e o nome do meu cachorro é Bull Up. Ah, tá. Eu pensei que fosse algum processo, né? Assim como aquele que vende sem ter o estoque. Lá na Fornilog eu era o cara das perguntas também, assim, né? Porque eu nunca ouvi as coisas falar, são curiosas, né? Mas assim, o empreendedor tem isso, tá? Ele é muito curioso. Ele está sempre querendo saber o que é isso? O que é isso? Por que isso aí? Por quê? Aquele moleque chato, né? Tio, o que é isso? O que é aquilo? Mas não tem jeito. Mas é isso. Valeu. E também dizer para você, galera, que se você curtiu esse programa, deixa aqui o seu like, inscreve aqui no nosso canal, segue a gente nas redes sociais no @podexplodir. E o Fabiano não falou aqui não, mas eu quero fazer o merchan dele. Se você está montando um curso ou se você tem um infoproduto e quer colocar numa plataforma para vender, procura a FornePay. Não é, Fabiano? É isso aí. Onde é que a pessoa pode encontrar a FornePay? Você pode entrar no site, fornepay.com, aí você vai ver lá como funciona tudo, abrir conta na plataforma e tudo mais, já está aberto para o público. E também pode me acompanhar no Instagram, não publico muita coisa lá, mas às vezes eu solto alguma coisinha lá, que é o Fabiano Lacerda Lima. Tá? E a pessoa consegue a informação da FornePay por lá também. E isso no site, fornepay.com. Beleza, então já está dado o recado. A gente grava o nosso programa, pessoal, aqui no Estúdio Lima, então se você tem vontade aí... Estúdio Edu Lima. Perdão, vamos lá, de novo, Edmilson. Mas não corta. Não corta. Não A gente grava o nosso programa aqui, galera, no Estúdio Edu Lima, que, por coincidência, é o nome do meu amigo aqui. E se você quer gravar, fazer a gravação do seu jingle, da sua música... Do seu. Faz um mix aí, Edmilson. Se você quer fazer gravação da sua música, gravação do seu podcast, gravação do seu programa, enfim, gravação do que você quiser, a gente tem aqui toda uma estrutura esperando por você no Estúdio Edu Lima. Dá o endereço aí, Dudu, do Estúdio Edu Lima e as redes sociais. Fala aí. Estúdio Edu Lima fica aqui na rua Icoraci, número 34, D de dado. Tem um monte de 34 aqui na rua. São vários loteamentos, né? D de dado. É simples, né? @Estúdio Edu Lima no Instagram. É facinho de encontrar a gente aqui. Facinho de encontrar e facinho de gravar. Segue lá no Instagram também, @Estúdio Edu Lima. Eu sou Fábio Botelho, quero agradecer a sua paciência, a sua persistência de ter ficado com a gente até o fim do programa. E a gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Fui. Obrigado, irmão. Valeu, cara. Muito bom. Eu agradeço pelo convite mais uma vez.